Goiânia, a Casa do Futebol Goiano, a Rádio Mais Barrista. É um prazer pra gente, né, tê-lo aqui nos estúdios da Band News, um grande companheiro, um grande parceiro e uma figura que a gente tem uma alegria muito grande, né, Borginho, né, Paulo Massad, né, mais estudioso, amigo ouvinte. Quando você tem pessoas sérias no futebol, eu acho que todos nós que mexemos com futebol, que dependemos do futebol para viver, a gente tem que comemorar, né, e que o futebol goiano tenha mais Leandro Bittar, tenha mais Hugo Jorge Bravo, tenha mais Adson Batista, mais Policarpos, né, mais Kowalskis, né, a gente precisa disso, mais Vinícius Cirqueiras, mais Rodrigos Menezes, mais Paulos Henriques Pinheiros, a gente precisa dessas pessoas maravilhosas que dão um pouquinho do seu tempo, né, vida corrida e tal, mas dão a sua vida, dão o seu coração pelo bem do futebol goiano. Todas as homenagens do mundo, o Vila não subiu, Thiago, você tá elogiando, porque eu repito, o Vila Nova de 2024 será um Vila Nova muito maior e muito mais bem organizado que o Vila Nova de 2023. Vice-presidente, seja bem-vindo à Band News, tá tudo bem? Um abraço, boa tarde. Obrigado, um abraço, Thiago, prazer estar aqui com vocês, Marcelo Borges, o Massad aqui, sempre nos pentelhando ali, né, no dia a dia. Só um pouquinho. Massad é chato? Não, ele é tranquilo. Não, pra falar a verdade, Leandro, tá de boa. Às vezes manda umas mensagens de madrugada, uma coisa assim. Mas tá é porque certo. Eu sei que você tá acordado, que você trabalha de noite. Não deixa a gente dormir, descansar também. Mas obrigado pelo espaço e obrigado aí pelas palavras. Como você falou, a gente vem num processo de evolução, né, dentro do clube. E apesar de não ter conquistado o objetivo no futebol como um todo, né, esse ano a gente foi a primeira vez que dentro daquilo que a gente traça como meta, como objetivo, a gente acabou deixando escapar, né, o Campeonato Goiano. A gente não chegou a vaga ali na Copa do Brasil. O nosso objetivo era estar nas finais do campeonato, conquistando essa vaga. A Copa Verde também sempre a gente coloca como um objetivo estar pelo menos ali na semifinal. E a Copa do Brasil também, que a gente saiu numa fase anterior a que a gente pelo menos projetava para a temporada. Mas a Série B, a gente conseguiu aí chegar até o final, dependendo só de nós mesmos. Acho que isso é o mais importante. A gente mostrou que mesmo diante de todas as dificuldades, né, limitação de orçamento e tudo, a gente conseguiu ter um time competitivo, né, e isso mostra que a gente também tem um trabalho e a gente está no caminho certo. Espero que num futuro breve aí a gente possa dar mais alegria para o nosso torcedor. 1h14 da tarde, ambiente aconchegante, aumenta a produtividade da sua empresa. Venha para o Shopping do Escritório. Simplesmente a melhor opção para você, amigo empresário. 3531-5400. Sabe por que a qualidade de vida em Aparecida avança? Aparecida tem um HMAP, único hospital público fora de São Paulo com gestão Albert Einstein. O asfalto está chegando em mais bairros, são mais de 150 praças construídas, mais de 10 campos sintéticos. Aparecida é para você. Prefeitura de Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. E Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas, precisou, lá tem. Casa do Marceneiro. Tudo bem? Microfone emoção do Rádio Brasileiro, grande Paulo Massad, esse setorista maravilhoso, respeitado pela diretoria, amado pela torcida e que faz um trabalho de cobertura ímpar, simplesmente imbatível no Centro-Oeste brasileiro. Como é que você tá, J Risada do século XXI? Boa tarde! Tudo bem, Thiago, aquele abraço para você, muito boa tarde para você, para o nosso convidado, Leandro Bittar. Obrigado, viu, Bittar, por atender o nosso convite, como sempre muito bem gentil. Nosso Gerliezer Paulo, Borginho, Carlos Eduardo Maestro Tim, tava contando aqui fora do ar que você lesionou lá naquela praia que nós tava. Do nada, Tim. Sarou, filho? Abração pro Matheus também, o assessor de imprensa do Vila. Grande Matheus, obrigado pela presença aqui nos estúdios da Band News também, né, Massa? Grande Matheus. Exatamente. Esse aí é um companheiro que eu encho o saco muito. Inclusive a dança do Tigrudo foi o Matheus que desenvolveu, né? Aquela dança. Ele que fez, o Fernando, que cuidam da comunicação, dele, né? Aquela foi uma sacada maravilhosa. Espetacular. Tudo bem. Bom demais. Ô, Borginho, você tá bem? Como é que você tá, meu craque? Boa tarde. Bem demais, Thiago. Estando aqui ao seu lado, de tantas feras do Bittar, prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? Nosso maestro Tim, o homem que machuca dormindo. Não seleciona o maestro Tim, rapaz. Você tem que ir devagar a hora que você for. Você acreditou em mim na história que eu te contei ali, lá em Natal, né? Não acredito, eu joguei com ele, eu sei como que é. Falar em Tim e Vando, meu amigo, tudo pode acontecer, né, maestro? Então é bom demais estar aqui.
Ô, Bitar, a administração, ela tem Só boa tarde aqui pro time, pro mais estudioso. Borginho, que sede é essa? Você não ouviu? Calma, não, eu tô dando boa eu já tarde queria pra eles também. perguntar. Você já tá entrando aqui, calma, que É porque eu sede tô é essa, ansioso Borginho? com aquele último jogo. Meu Deus do Um céu. abraço pro Geliesa também, rapaz. Tá ligado aqui Eu também sou com a grande gente. Geliesa, que é um computador humano, mas também com aquele cabecinho. 1h17 agora, Black da Casa do Pica-Pau, Black do negócio próprio da Fazenda. A Black da Casa do Pica-Pau te dá até 50% de desconto. Tudo em até 12 vezes sem juros. Natalzão de ofertas, primeira mão, Baissaga. Troque o seu carro com a maior e melhor plataforma de seminovos de Goiás. Venha para a loja Primeira Mão Baissaga e Fricó, a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, a linguiça mais gostosa do Brasil, receita de deliciosos momentos. Ô, mais estudioso, você tá me ouvindo? Como é que você tá? Boa tarde, Gernézer Paulo. Que convidado de peso esse aqui nos estúdios da Band News, hein? Fala comigo, fera. 1h18. Estou te ouvindo perfeitamente. Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde ao Tim, ao Marcelo. Boa tarde ao Leandro. Obrigado por atender, né, o convite da Band News. Sem dúvida, uma entrevista que deve... a função de entrevista é essa, né? Às vezes eu vejo entrevistadores buscando respostas para ele. Não. Os grandes entrevistadores conseguem tirar do entrevistado respostas para o público interessado. No caso, a torcida do Vila Nova, com certeza o Leandro vai trazer, seja informações ou conceitos interessantes para a torcida colorada. 1h18. Minha gente, a Delta Certificadora é maravilhosa. Você, micro, pequeno e grande empresário, renove ou faça o certificado digital da sua empresa. Venha para a Delta Certificadora. Ligue agora, 3996-6699, Delta Certificadora. Libório Aze Construtora, imóveis de alto padrão. Com a gente, Libório Aze Construtora, sustentabilidade e responsabilidade social. E também, minha gente querida, Impercia. Vazou, infiltrou, mofou a tua construção? Antes que tudo, vá por água abaixo, procure a Impercia. A Impercia tem a solução que você precisa. Impercia, marca de tradição. C205-645 Jardim América, 4008-4500. Maestro Tim, hoje com o cabelo um pouquinho mais dominado. Você fez chapinha na televisão, Tim? Boa tarde, como é que você tá? Boa tarde, Thiago Menezes. Boa tarde, um abraço pra você, um abraço meu amigo e irmão Marcelo Borges, meu amigo Gerliezer Paulo, meu irmão Paulo Massad, que me deu um tranco lá em Natal, por isso que eu torci ele te deu um tranco? Deu aquela empurrada. Olha, a gente fica sabendo das coisas depois, Um você viu, abraço, Borginho? Leandro Vitar. Vai, Massado, você deu um tranco no Tim? Não tem nada. Ele não aguenta não, meu filho, é canelinha. Desse tamanho, canelinha de vidro. Você tá vendo, né, Leandro, do jeito que eu sou tratado aqui? Você vê, rapaz, Você é o que nosso eu já ídolo, passei, rapaz. que eu já passei na história do Não é futebol, fácil. com 6 cirurgias, eu tenho que aguentar essas acusações aqui ainda. Abraço ao Matheus também, abraço a todos que estão nos acompanhando. Sem dúvida nenhuma, convidado de muito peso, né, Thiago? E aí é muita coisa pra gente perguntar pro Leandro Bitar. Sem dúvida nenhuma, o torcedor colorado tá naquela expectativa, né, de ouvir sobre o que aconteceu em 2023. Vocês me dão esse direito aqui da e primeira sobre, pergunta? Claro, e sobre o que vai vir para 2024, né? Quais as novidades do Vila para 2024? Acho que essa é a grande pergunta. A pergunta que machuca o Paulo Massad, me machuca, machucou 90% da imprensa goiana, machucou a diretoria e essa torcida apaixonada. Ô Bitar, me parece que vocês fizeram tudo o que vocês poderiam ter feito para que o Vila chegasse à Série A do Campeonato Brasileiro. Vocês blindaram o elenco, a premiação do Vila era maravilhosa, o Vila Nova foi com quase 4 mil torcedores para Natal, mobilização histórica, coisa que nunca tinha acontecido aqui no futebol goiano. Me parece que vocês fizeram tudo. Mas depois que aconteceu aquela derrota, que a gente não entende até hoje para a equipe do ABC, aquela derrota terrível, lamentável, aquele negócio que jamais será esquecido, né? Infelizmente, fica aquela pergunta, pô, eu poderia ter feito isso, pô, eu poderia ter feito aquilo, eu teria feito isso se fosse hoje e tal. Passou isso pela sua cabeça? O que você teria feito de diferente, né, caso essa fosse a semana, a véspera do sábado famigerado que tirou o Vila Nova da Série A do Campeonato Brasileiro? A diretoria do Vila, você, vice-presidente do Vila, teria feito algo de diferente do que foi feito naquela partida lá na cidade de Natal, Bitar? Bom, Thiago, eu acho que essa pergunta, ela fica, como você falou aí, na cabeça, né, de todos, né, torcedores, principalmente. Mas, assim, a gente fez, como você disse também, tudo que estava ao nosso alcance, não só naquela semana, mas para o ano todo. A gente sabe que tem muita dificuldade, né, para um clube como o Vila entrar numa competição e conseguir chegar ali no final
como a gente chegou, que era o nosso objetivo, estar ali brigando, estar ali próximo, né, com condições de ter o acesso. E a gente chegou num cenário que era o que todos os outros clubes queriam, né? Depender só de si, na última rodada dentro de G4. Mas aí também pesa também a questão da gente ter um grupo, eu não vou dizer que jovem, mas a gente tinha jogadores experientes ali no nosso grupo. Mas como o Marcelo, o Tim sabem bem aí, um jogo daquele tamanho, um jogo, né, como foi esse do ABC, o atleta precisa também entender que é um jogo diferente, é um jogo grande, é uma decisão, é uma final. Então essa entrega, né, a concentração, né, você precisa suportar essa pressão, porque realmente é um jogo que vale muita coisa, é onde o jogador grande ele precisa aparecer, ter personalidade, né, e eu acho que a gente acabou sentindo, né? Alguns atletas, a verdade, eu acho que sentiram ali essa pressão, principalmente quando a gente toma o primeiro gol, né? Eu acho que aí dá aquela baixada e alguns atletas, a gente até vinha, se a gente faz um recorte ali dos 15 primeiros minutos ali, a gente não tinha sofrido, né? Até então com o ABC, a gente já tinha conseguido acho que 4 escanteios, 2 faltas laterais, já tinha a possibilidade de ter feito até um gol ali, e aí você toma um gol e aquilo ali já, né, volta contra você, aquela necessidade de ter que reverter o placar, a pressão ali do torcedor, a gente sabe, né, como você falou, o esforço que o torcedor fez, então tudo isso pesa, mas a gente tem consciência de que o que estava ao nosso alcance a gente fez, infelizmente a hora que apita ali o início da partida já não cabe mais a direção, aí é com os atletas, é com quem está lá dentro que tem que resolver. Acho que a ausência do Igor Henrique também pesa bastante, né? Tirou o equilíbrio do time, né? Era um jogador que vinha fazendo a diferença, né? Principalmente ele com o Lourenço, o Cristiano, se deram muito bem ali naqueles últimos 5 jogos, então também a gente ficou carente, né, dessa posição ali, um jogador muito inteligente, e isso faz muita diferença ali, principalmente para quem está conduzindo a bola, como o Lourenço, que gosta de pegar a bola e achar esse jogador ali na frente. Então a gente acabou sentindo, e aí se você não tem controle emocional, equilíbrio, você acaba tomando o segundo golpe, e aí a coisa vai ficando mais difícil. 1h23. Não estou falando aqui, meninos, com o dirigente, eu estou falando aqui com o vilanovense Bittar. Sim. Quando o ABC faz o 2-0, naquela varada do Tony Anderson, o que passou na sua cabeça naquele momento, né? A gente viu a imagem do Dr. Paulo Henrique Pinheiro, que para mim foi uma imagem, assim, histórica, né? Ali cai a casa, Eu vi o Massad também na hora da transmissão com o Tim, né? Cara de desânimo total, desespero. A gente aqui no estúdio também sem entender o que estava acontecendo. Mas e na cabeça do vilanovense Leandro Bittar? O que passou na sua cabeça naquele momento do segundo gol? Como vilanovense, eu acho que ele todos, né? Eu não sei. A primeira reação que eu tive foi olhar pro meu filho lá embaixo. E ele já estava chorando, desesperado. Aquilo ali é difícil, né? Então, assim, a gente sabe que precisa ir pro vestiário e tentar dar uma reerguida, animar o pessoal, porque realmente não só o torcedor, mas o próprio jogador, como eu falei, também sente que tá deixando escapar uma possibilidade única. O Hugo sentiu, né? Então, é difícil, né? Porque a gente sabe tudo que a gente passa, tudo que foi feito, construído para chegar ali naquela situação, e a gente precisa, como eu falei, dos jogadores também entenderem, terem essa consciência de que não era um jogo simples, envolvia muita coisa, a gente sabe de todos os interesses que estavam dentro daquela partida, e os olhos, né, do campeonato acaba que estavam ali, né? Todo Todos mundo os mirando olhos. aquela vaga. Então, Todos os olhos, né? Então é difícil, assim. Então, como torcedor, cara, é lógico que você sente, você fica baqueado, mas a nossa reação ali, eu dentro do vestiário, é de tentar resgatar ali, né, a moral. Alguns atletas estavam também puxando para cima, né? Outros já mais cabisbaixo, mas a gente tentou de alguma maneira ainda buscar força ali para a gente reverter. Até porque, assim, por tudo que a gente já tinha feito ali nessa reta final, né?
a virada no clássico e tudo mais. A gente sabia que se fizesse um gol cedo, com aquele torcedor ali, a gente conseguir, de repente, impor uma pressão, a gente poderia empatar e, quem sabe, ali também, né, fazer uma virada. Acabou que a gente não conseguiu, mas o sentimento de torcedor é sempre de frustração e principalmente pelo ambiente, pela semana que foi, né, a gente ver a movimentação do torcedor, a mobilização, o que aconteceu lá em Natal, né, com quem a gente conversava ali, né, vocês puderam estar lá e o pessoal que taxista, o pessoal das lojas, assim, impressionados, né, com a quantidade de torcedor e como a cidade estava vivendo aquele jogo também. Então, todo lugar que você ia, falava, mas o Vila Nova, nossa, o Vila Nova está aqui, vai subir, vai ganhar, não, nós vamos tirar esse acesso. Então, mobilizou também a cidade, movimentou. Então, isso ainda traz uma carga também muito maior, né, pela expectativa que foi criada. E aí eu falo que a frustração é sempre proporcional ao tamanho da expectativa que você tem. Quanto maior, maior a frustração. Então isso é natural. 1h28 da tarde agora, debate das feras, oferecimento, promoção, volta às aulas, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Empório das Bebidas, entrega 24 horas para você. Black da Casa do Pica-Pau tá bombando. A Black do povo brasileiro. GP Car Centro Automotivo, TBA3 Jardim América e Produtos Cruzeiro. Tem timaço de produtos de limpeza, desinfetante, amaciante, limpa-piso, lava-louça, multiuso, sabão líquido, linha automotiva completa, 60 anos de tradição, produzindo para o Brasil inteiro, Produtos Cruzeiro. Fala, Massad. E aí até é um pouco das duas primeiras respostas do Leandro, elas vêm de encontro ao que eu falava com o Tim no pós-jogo. Depois a gente sai para jantar e tudo, conversar, e ali na mesa eu falava, para mim, o Vila naquele jogo, a única coisa que ele teve a mais do que o ABC foi desespero. Porque assim, o ABC, depois que se encontrou ali, depois, principalmente dos 15 minutos que foi citado, ele se achou no jogo, parece que teve mais vontade, estava levando mais a decisão a sério do que o Vila Nova, que parecia que estava disputando um jogo normal, né? E aí você falou que os caras sentiram, e essa é a impressão que deixa, Leandro. Isso é um pensamento hoje com a poeira já baixada de que talvez, no linguajar do futebol, não quero apontar dedo pra ninguém, mas assim, porque o povo fala, quando sente, deu aquela amarelada, a galera, é um pensamento da diretoria depois desses dias passados, de que o povo sentiu mesmo o tamanho da decisão, eles não tinham entendido até a bola rolar assim, o que era aquela decisão? Não, entender, eu acho que entende, né? A questão é você entrar dentro do campo e conseguir suportar essa pressão e colocar em prática, né, o que a gente vinha fazendo. A gente vinha com bons jogos, né? Acho que a gente vinha conseguindo ter um desempenho ali que nos criou uma expectativa também de que o jogo contra o ABC a gente tinha totais condições também de administrar e conseguir o resultado. Até a gente sempre correu muito atrás, né? E quando a gente chega ali, a gente depende só de nós. Então, não vou falar que todos os jogadores sentiram, mas eu acho que alguns sentiram sim, assim, acho que ficou evidente, é natural. Alguns jovens, né, outros que têm um papel de liderança, muitas vezes também não se encontrando dentro do jogo, isso vai trazendo essa ansiedade, é natural, eu acho que faz parte, a gente tem que aprender com isso, a gente tem que tirar as lições, mas também agradecer porque a gente também chegou, né, nos outros anos aí, sempre disputando um rebaixamento, fugindo de rebaixamento. E esse grupo, né, que a gente montou, a gente também tem que reconhecer que nos deu uma condição que jamais a gente tinha atingido, inclusive com a maior pontuação, né, do Vila Nova na história da Série B. 1h30, limpe seu nome e pague a sua dívida depois, através do método revolucionário, totalmente legal. A Facilitar Soluções Financeiras, elimine até 30 dias úteis seu histórico no SPC e Serasa. Nome limpo é direito seu. Instagram, @Facilitar. Chama no Zap 629-9689-0711. Economize na hora de aviar a sua receita com o timaço da Drogaria Atlântica. Preço bom em medicamentos e perfumaria. 3289-4040. E Clínica Ato, especializada em saúde mental, psiquiatria, neurologia, Hospital Dia, referência em saúde mental no Centro-Oeste brasileiro. Ambulatório Setor Marista,
Existe agora também o Hospital Ato, Tempo Integral em Senador Canedo, equipe multidisciplinar, atendimento humanizado e segurança total, 4016-2627. 1h32, Marcelo Borges, Bitar tá ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Band News Goiânia. Você tem pergunta aí, meu 10? A gente faz algumas, né, Thiago? Na verdade, dentro do que nós estamos batendo esse papo aqui, é muito positivo. Nós falamos isso durante o jogo, no pós-jogo. Às vezes você tem jogadores experientes no elenco, experientes porque rodaram muito durante a sua carreira, mas poucos passaram pelo momento do acesso. O time, nós falamos isso depois. Aquele momento ali, igual Rafael Donato, já é um cara rodado no futebol. Quantas equipes ele subiu ao longo da carreira? Nenhuma. Isso pesa. Né? Isso pesa. Quando nós subimos a ponte, eu sempre falo isso. Você olhava para o Ezequiel, o cara tratou a semana final, porque tinha sido campeão no Corinthians brasileiro, jogado, né, grandes campeonatos. O cara estava tranquilo. E ele conduzindo o restante da equipe. Você pegava o Griso, que tinha sido campeão da Copa do Brasil lá com o Criciúma, naqueles tempos maravilhosos lá do Criciúma, os caras passavam tranquilidade para nós. Né? Eu tinha conseguido o acesso com o Goiás em 94, mas eu não joguei todos os jogos. Você, no meio termo, cara, tem muitos jogadores que sentem. Eu vou citar um para vocês, é ruim você como dirigente. O Marcelinho, lateral direito, ele foi tirar a bola, dar um chutão, ele bateu na orelha da bola. Deu lateral para o ABC. Ali naquele momento eu percebi como ex-jogador que ele estava tremendo e sentindo o jogo. O Caio Dantas, a gente comentou nos estúdios aqui. O jogo. O PFC mostrou, o rosto dele estava amarelo, não tinha uma gota de sangue. Então, o Bitar, que trabalha lá e tem poder para isso, junto com o Hugo, todos os seus pares lá, na hora que for formatar o elenco do ano que vem, escolher esse tipo de jogadores. Não é só liderança de rodagem, não, tem que ter liderança, porque o Vila daqui a pouco passa por um momento como esse, jogadores que possam acrescentar no momento final, porque o Vila precisa levar o seu patamar, não apenas somente chegar nas finais. O Vila tem que voltar a conquistar títulos. E assim, eu concordo com você, e às vezes não é questão de idade, nada, né? Nada. Tem jogador de 23 anos que foi campeão do mundo. Não, você pega o Hendrick agora mesmo, na reta final aí, assumiu essa responsabilidade. 17 anos como ninguém. Não, o Neymar com 25 já tinha sido campeão da Liga dos Campeões da Europa, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, né? Então não é questão da idade, é questão da vivência do cara como profissional, né? É, um pouco de personalidade, né? Isso a gente às vezes vê muito, né? A questão, um jogador que é mais introspectivo, outros que já são mais abusados, né? Vamos dizer assim. E isso realmente eu acho que faz a diferença. Bitar, uma outra questão, né, Borginho, né, Tim? Né, mas estudiosos, vocês também farão perguntas agora. Dói muito, Tim, porque essa diretoria do Vila Nova, talvez assim, se ela tivesse conquistado tudo que ela chegou, tudo que ela produziu, o Vila não teve a colheita, mas o Vila teve o plantio. O Vila plantou, mas não colheu. Colher, choveu demais. Então, seria a diretoria mais vitoriosa da história do Vila Nova. O Vila poderia ter aqui, me ajuda, Massad, títulos, né? 2 edições de Copa Verde, um campeonato goiano, Série C vocês conquistaram, e um acesso para a Série A. E tivemos uma final de aspirantes também, que é algo inédito para a base. Né? Seria um campeonato espetacular, que vocês tiraram Fluminense, Grêmio, o que foi, Massad? Aquela final de aspirantes, eu transmiti aquele jogo lá no Ceará. O Vila foi muito roubado naquele jogo, né? Teve isso também, teve questão de arbitragem. Mas assim, passa esse negócio na cabeça de vocês, Bitar, porque, é uma diretoria que mudou o Vila de patamar do ponto de vista financeiro, da credibilidade. O Vila hoje tem uma nota A no mercado nacional. Você fala com um empresário, todo mundo fala bem de vocês. Você fala com um jogador de futebol, o Vila Nova. Não, o Vila Nova eu vou porque o Vila paga em dia, o Vila é um time correto, o Vila é um time, né, de pessoas sérias, mas no futebol ficou quase, né? Vocês já passaram para pensar nesse ponto, que eu acho assim que seria fundamental para a história do Vila? 2 edições de Copa Verde, um campeonato goiano para acabar com aquela crise, tantos anos sem ganhar campeonato goiano, um acesso para a Série A. Isso fica também na cabeça de vocês? Não, sem dúvida isso, ainda mais da maneira como a gente perdeu todos esses títulos, né? Não perdemos jogos, nós perdemos todos nos pênaltis, né? Foram todas decisões por pênalti. As 2 Copa Verde, o Aspirantes e o Campeonato Goiano. E o Goiano. E o Goianão, o apito tirou de vocês também, né? A gente não pode se esquecer disso aqui, né, Massad? Né? O lance lá do VAR. Mas Para, assim, Massad! O Elmo, né? O Elmo. Mas assim, é lógico que a gente faz essa reflexão, mas, cara, a gente tem que olhar pra frente e furar essa bolha, né? Não adianta a gente também ficar só lamentando.
E é isso que a gente faz, né? Como o Hugo falou depois na entrevista lá, na semana seguinte ele tirou alguns dias, mas mesmo viajando o tempo todo com a gente, né? Trabalhando, dando as ideias, sugerindo algumas coisas. Já vamos mexer aqui, nós vamos fazer isso, nós vamos... Então a gente não para e tem que olhar para frente, porque a gente sabe que assim, as coisas pro Vila Nova, isso... não é uma questão de ser redundante, mas são mais difíceis do ponto de vista que a gente não tem o recurso que outros clubes têm para colocar em prática as ideias que a gente vê como necessárias para o clube, para o crescimento do clube. Então a gente tem que rebolar para poder dar essas condições, porque é o que o Hugo sempre fala, né, e que você citou. O torcedor muitas vezes fala, vocês é uma diretoria que gosta de obra, de tijolo, mas é isso que vai dar sustentação para o atleta, vai dar essa credibilidade para o mercado, que vai dar condições para todo o staff poder trabalhar melhor, para que os resultados apareçam e aí a gente consiga, né, realmente ter mais recursos, ter mais condições e a roda girar. Então a gente tem que, dentro do que a gente tem possível lá, a gente faz o melhor e não pode parar, cara. A gente está já com um planejamento para 2024, a gente já tem algumas coisas que estão em andamento, a gente tem o CT que daqui a pouco vocês vão se surpreender com a edificação, com as coisas que a gente está fazendo lá, já está bem adiantado. A gente tem os nossos departamentos internos também sendo melhorados, né, em termos de não só da estrutura, mas com o pessoal também. A gente, para a base, tem olhado também, a gente tem procurado integrar mais e trazer esses jogadores, como foi o Gelado esse ano, né, dar uma oportunidade para esses meninos. Esse ano não vai ser diferente, a gente também quer usar os atletas da base. E a safra é muito boa, né? Inclusive foi campeão para cima do Goiás na Serrinha da Copa Goiás. Então, a gente já tem aí no nosso planejamento utilizar pelo menos 4 atletas, né, oriundos aí da base no nosso grupo para o Campeonato Goiano e dar oportunidade para eles. Então a gente vai precisar, dentro do nosso planejamento, a gente quer dar rodagem, né, e rodar também mais o elenco, que eu acho que a gente pecou um pouco esse ano, que foi que acabou ocasionando essa queda nossa tão precoce, né, nas quartas de final. A gente utilizou, deu muita minutagem para alguns atletas e acabou com um período curto de pré-temporada sentindo bastante o Parede, todos, o Lourenço, o próprio Lourenço, que foi muito criticado no Goiano, sofreu muito. E esse ano a gente tem a ideia aí de dar uma rodagem maior para o nosso grupo e utilizar esses meninos lá. 1h38, você está ligado no Debate das Feras, FM 90.7, você do canal do YouTube, vai deixando a sua pergunta, daqui a pouco o povo fala também, viu? Deixa o teu like e te inscreve no canal da Rádio Mais Barrista do Brasil. Debate das Feras, oferecimento Canaan Telecom, a fibra que não trava, gente. 3294-9346, acesse canantelecom.com.br. Empório das Bebidas, cervejas nacionais importadas, com adega completa de vinhos. Tudo para o seu churrasco você encontra no Empório das Bebidas. Peça agora pelo 629-9118-7561. Tiago, eu quero visitar o Empório das Bebidas para ver se o atendimento é bom mesmo. Ah, fácil, amigo. Localização maravilhosa, T9, pertinho do Carrefour. E também, minha gente querida, GP Car Centro Automotivo. O 20 Band News tem direito à promoção maravilhosa. Tá precisando trocar o óleo do seu carro? Chega lá na GP Car Centro Automotivo e fale que você é ouvinte da Rádio Mais Barrista. Na hora! Tem nem conversa, os caras já te dão 1 litro de óleo de graça. Entre em contato com a GP Car Centro Automotivo, 3515-7004, T63 Jardim América, 3515-7004. Meu querido Tim, o mais saudável do Brasil, sua pergunta também, o Bitar ao vivo com a gente, aqui nos estúdios da Band News Goiânia. Tô com o nariz parecendo de rena do Papai Noel, tá vermelho aqui, Deus é mais, coisa feia. Fala, tá Tim. Assim, todo mundo tá assim, eu tô ficando rouco de novo. Rouco? É o ar do Moisés, que ele põe debaixo do ar. Você tá voltando pro DM de novo, Tim? Eu nunca saí. Ah, não, gente, me ajuda. Mas, Bitar, quando termina a competição, assim, o objetivo não é alcançado, a gente sempre olha para trás buscando onde a gente errou, né? Eu participei de algumas campanhas que bateram na trave também, 99, Borginho lembrou de 97. Eu lembro muito bem, 97... 98 também, né? 98 também, 97, 99, mais próximo ainda. 97 o Vila troca o treinador em cima do quadrangular final, tira o Mauro Fernando para colocar o professor Paulo Gonçalves ali, deu uma desestruturada, então acabou que a gente não conseguiu acesso.
99, o time encaixadinho, mas pegou nosso rival aqui nos 2 clássicos, jogando melhor, acabamos não empatando. Se tivesse empatado um dos clássicos, a gente chegaria mais vivo, dependendo só da gente no jogo contra o Bahia. Então sempre tem essas coisas que a gente fica lembrando dos erros, onde a gente errou, né? A gente falou muito aqui do último jogo, mas pelo menos na minha visão, o Vila não deixou só o acesso escapar ali. Para mim, aquele jogo foi o mais decepcionante pro torcedor colorado da história do Vila, porque estava na mão do Vila, só dependia dele. Mas o Vila errou para trás, durante a competição. E onde foi o maior erro? Foi em demitir o Claudinei, ou demorar a demitir o Claudinei, foi trazer o Marquinhos, apostar no Lisca, que muita gente tinha, pelo menos na minha visão, foi uma grande decepção também o Lisca. Onde vocês pararam para pensar assim, falaram assim, nossa, se a gente tivesse feito isso aqui, ou não ter trago esse treinador, ter apostado no Igor um pouco mais cedo, o que vocês olham para trás e vê assim, falam assim, o que poderia... O Thiago até fez uma pergunta semelhante no início, né? Mas olhando o campeonato todo, porque o Thiago perguntou do último jogo, olhando o campeonato todo, onde foi o erro do Vila para não chegar já na última rodada já com acesso? Bom, Tim, é uma questão até delicada, né? Lógico que quando a gente faz a substituição de um técnico e tudo, a gente está sempre procurando ali algo novo, né? Trazer uma ideia diferente. Acho que do Claudinei para o Marquinhos, nem tanto a gente pensou muito na gestão mesmo, né? De como eles trabalham de forma semelhante com o grupo, né? De gestão de vestiário que a gente fala também. Na troca do Marquinhos, não, aí a gente já foi buscar um perfil, né, diferente, que foi o do Lisca, que acabou não funcionando. O próprio grupo também... O grupo sentiu a vinda do Lisca. O Lisca foi assim... São maneiras diferentes, né, de trabalho, assim. Hoje, igual o Lisca, se você reparar, a gente teve com ele, você falou do Ralf que lesionou, o Lourenço lesionou, uma carga muito, muito maior de treinos, né, e mais pesada. E isso, acho que naquele momento ele sabe, perdeu um pouquinho, assim, a mão, porque... já está numa reta final de campeonato, né? Com o desgaste que os atletas têm, eu acho que deveria era poupar, e aí ele quis colocar mais intensidade, mais carga, e isso acabou atrapalhando, principalmente essa lesão do Ralf, do Lourenço, foram musculares, assim, por conta de carga, né? A gente sabia já do risco que era. Mas, assim, é difícil, porque a gente vai fazendo recortes, assim, a gente sempre trabalhou com metas, né? Acho que isso eu sempre falei, a gente teve mini metas dentro do campeonato, a gente trabalhou desde o início com mini campeonatos. E a gente veio alcançando os nossos objetivos dentro desses mini campeonatos. A gente sabia que atingindo esses objetivos a gente estaria em condições ali de conquistar o acesso. Então, dentro desse planejamento, assim, é difícil eu falar, vocês acham que poderia ter trocado ou não mais cedo? É muito complicado. Eu acho que a substituição, ela geralmente se dá porque você sente uma perda, né, de rendimento ou um desgaste muito grande dos atletas já com o corpo técnico, né, com a comissão. Mas eu acho que a gente não se omitiu hora nenhuma. A hora que a gente percebeu que tinha que fazer mudança, nós fizemos. Assim como na janela, quando a gente teve a possibilidade de contratar alguns jogadores, a gente foi atrás no mercado, buscamos, mas infelizmente o recurso que a gente tinha ali também não dava para a gente competir com outros clubes, acabamos perdendo algumas peças ou oportunidades que a gente poderia de reforçar o nosso grupo, dar uma oxigenada. E além disso, tivemos também que fazer um esforço muito grande para segurar alguns atletas na janela, porque eram já jogadores em evidência, a gente vira ali o turno praticamente na liderança, então o foco... E com vantagem, cara, né? O próprio Lourenço era um cara, o Parede, sempre também muito assediado, o Gelado era um jogador também. Então, assim, não foi fácil pra gente ter o pouco recurso que a gente tinha administrar isso. Às vezes, se você fala, poderia ter trazido mais peças e te dar, né, mais opções, oxigenar o grupo. Porque assim, a gente olha o Atlético que fez isso e deu certo, né? Deu certo, mas se a gente ganha o jogo, não teria dado certo para eles.
e aí a gente estaria certo de ter mantido os nossos atletas aqui. Então essa conta, cara, ela vai sempre ser baseada no resultado final, né? Naquele último jogo, se a gente ganha o jogo, tá tudo certo, né? O planejamento foi perfeito, a hora que tinha que mexer, nós mexemos. Na verdade, se sobe, ninguém ia falar do Lisca, do Marquinhos Santos. A verdade. Planejamento Passar maravilhoso e tal. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então Futebol brasileiro é difícil, assim. cara. Resultado A final. gente olhar para um recorte só, assim, é complicado. Quando a gente fala da nossa limitação, eu acho que aí sim a gente, de repente, como o Marcelo disse, ter condições de ter atletas mais cascudos, mais, né, com um perfil diferente, às vezes para mexer mesmo com o grupo. Não, o nosso perfil sempre foi um perfil muito trabalhador, a gente tem isso muito bem definido, aqueles jogadores que encaixam no DNA do clube. A gente, jogadores que competem, né, que tenham uma ambição de estar, né, conquistando algo maior, e assim, quando a gente diagnostica que não tem alguém nesse perfil, a gente acaba já se desfazendo, liberando, porque a gente precisa otimizar. Então, de repente, se a gente tivesse um recurso maior, com jogadores ali, de repente, para uma reta final estar mais inteiros, de repente a gente teria conquistado esse objetivo. Mas é muito complicado para a gente fazer uma análise assim e falar que foi A ou B, uma mudança de técnico ou não. Eu acho que a gente teve êxito com o Claudinei durante um período, com uma formação. No último jogo, a gente praticamente com aquela formação também não conseguimos o resultado. Então é difícil. 1h47, dica de construção da nossa Albino Construtora. A construção é seu sonho, mas não precisa quebrar você, viu? Economize dinheiro na construção de uma obra através de um planejamento, amigo. A Albino Construtora oferece projetos bem elaborados e evita mudanças que vão aumentar ainda mais o seu custo. Venha para a Albino Construtora, marca forte em Goiás, a construtora do torcedor goiano. Gente, procurando mangueiras hidráulicas, venha para a Vedacil, distribuidor autorizado Gates, vedações, componentes certificados, serviços hidráulicos especializados. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Acesse vedacil.com.br. Vedacil, orgulho do povo goiano. E Europostos Artesianos. Thiago, minha conta de água tá cara demais, tá um absurdo, eu não tô dando conta mais, eu tô quase desistindo. A culpa é sua. Eu falo todo dia aqui da Europostos Artesianos. O que você tá esperando? Liga agora. 629-9620-8858. Tenha mudança de vida a partir de 2024. Europostos Artesianos, 629-9620-8858. Você tem pergunta aí, mais estudioso? 1h49. O Bitar tá ao vivo com a gente. 1h49. Bom, obrigado, Thiago. Eu gostaria de fazer duas indagações, mas quero começar até o Bitar coloca, né, que esse ano que está terminando, o Vila não conseguiu atingir alguns objetivos. A diretoria permanece para o ano que vem? Então, inicialmente, eu queria te perguntar, em cada uma das competições que o Vila vai disputar no ano que vem, no caso serão duas, né, o Campeonato Goiano e o Campeonato Brasileiro da Série B, qual será o objetivo do Vila dentro de cada uma dessas competições, Bitar? Boa tarde. Primeiro, Geliers, eu esqueci de te cumprimentar. Um abraço para você. Cara, a gente... todo o campeonato, né? Isso a gente fala lá internamente, é uma determinação do presidente. Qualquer campeonato que a gente for disputar, o nosso objetivo é estar nas finais. Nós temos que tratar todos com a mesma importância, independente se é na base, se é no feminino, se é no profissional. Então a gente entra sempre para poder estar na fase final ali. E para o goiano não é diferente, cara. O nosso objetivo é estar ali, sim, né, nas fases finais, né, se possível, almejando aí o título. Eu acho que a gente vai montar assim, um time forte, competitivo, por mais que a gente saiba da dificuldade que vai ser agora para os clubes, principalmente todos nós aqui, né, em Goiás, a gente tem uma dificuldade por conta do mercado, né, paulista, por conta de outros estaduais aí que acabam sendo mais atrativos, mas vamos ter um time forte para poder estar na final, brigando ali pelo título. E a gente tem a Copa Verde também, que a gente pretende disputar e também tá ali
chegando na final, o objetivo da Copa Verde não pode ser outro que não o título. Né? Você falou sobre a questão da janela, né, Massad? E você tem várias perguntas aí sobre contratações. Só colocando aqui a galera no debate. O Clemente José de Bastos está ligado com a gente. Um abraço, obrigado pela audiência. Vander Polônio, Adalto Queiroz e o André Luiz fez uma pergunta interessante, que é sobre a questão da mudança da janela, né? Até que ponto a mudança da janela impacta nos investimentos do Vila para o Campeonato Goiano? E lembrando que é um ano, né, Massa, Netinho, Borginho, Gerdezer Paulo, amigo ligado aqui na Band News Goiânia, é um ano sem Copa do Brasil, então você tem um decréscimo grande de receita, né? Foi um prejuízo para vocês, para nós aqui do futebol goiano? A gente sabe que o goianão não é tão atraente como o paulista, como o mineiro, como o paranaense, e você já compete com essas equipes agora em janeiro, porque você não tem a possibilidade de uma janela durante o campeonato estadual. E aí como que ficou isso para vocês? Tem também, não só essa questão do paulista, mas a gente tem no Nordeste, a Copa do Nordeste, que também distribui muito dinheiro. Baita de um campeonato, né? E nós temos 3 times no Norte também, que o Amazonas, o Paysandu e o Remo, com um apoio, né, estatal do governo também muito forte, né? E prova disso são as contratações que eles vêm fazendo. Isso mostra também como eles têm cacife, dinheiro para poder ir no mercado agora, né? E então acaba atrapalhando bastante. Em relação a essa janela, nós acreditamos, e eu acho que a CBF deve criar uma exceção, uma regra de exceção, até pelo final dos estaduais ali. Se você não tiver essa janela para que esses jogadores possam ser acomodados em outros clubes, você vai desempregar muitos jogadores. Então você vai deixar aí o jogador 8 meses sem ter como trabalhar. Então acho que vai haver aí por parte da CBF essa sensibilidade, assim como eles fizeram também, né, uma janela de exceção esse ano, para que a gente possa ter esse período de contratação, e é onde também muitos atletas acabam se destacando e conseguindo melhores contratos, né, para jogar, seja uma Série D, Série C, enfim. O estadual ele permite isso, é onde o jogador consegue também se colocar, né, em evidência para conseguir contrato para o resto do ano. Então isso eu acredito que vai acontecer, mas sem dúvida todos nós aqui, principalmente, né, Vila, Atlético, Goiás, a gente sofre muito com isso. É uma dificuldade porque, como eu falei, nós não temos esse apoio, não temos essa receita que os outros clubes que estão na disputa aí têm. 1h54 da tarde, em clima de Natal, promoção imbatível Center Pisos, o maior estoque do Brasil em porcelanato, piso e acabamento. A Center Pisos é maravilhosa, parcela tudo em 12 vezes sem juros para você. Aproveite, venha para a fantástica Center Pisos. Clínica Dentária Anhanguera, são 39 anos com você. Melhores odontólogos do Brasil para todo tipo de tratamento dentário. Venha para a Clínica Dentária Anhanguera e cuide do seu sorriso. 32250500 629 94509125. Sorriso tá amarelo, tá com bafo. Amigo, cuida de você. Bafo. Clínica Dentária Anhanguera. Olha o sorriso do Massad, mostra o dente e o canino. Não, eu tomo muito café. Não, coisa maravilhosa. Clínica Dentária Anhanguera, a melhor de Goiás, a melhor do Brasil. E também Black Casa do Pica-Pau, a Black do negócio próprio da Fazenda. A Black da Casa do Pica-Pau te dá até 50% de desconto. Tudo em 12 vezes sem juros. Venha para a Black Casa do Pica-Pau. Borginho tem mais pergunta, o tio mais estudioso, eu também, mas antes, Paulo Massad, né, com o assunto que a gente tá afim, é o assunto que todo mundo quer saber nessa reta final de 2023, que é a questão das contratações. Fuzila o homem aí, Massad. É pouca pergunta, tem 70 nomes aqui pra perguntar pra ele. Ô, Leandro, brincadeiras à parte, vamos começar com quem já tá no Vila, né? O Caio Dantas não fica. A informação que eu tenho é que ele pediu 3 vezes mais do que ele ganha para permanecer. Então o torcedor pode esquecer o negócio de Caio Dantas. É uma situação muito difícil, até pelo que você trouxe aí. E eu, querendo ou não, os jogadores, né, que fizeram parte desse elenco, eles saem valorizados também no campeonato. Né? E é uma dificuldade muito grande para nós, assim, conseguir manter essa base. Nós vamos fazer o maior esforço possível para manter uma base, mas esses atletas saem muito valorizados do campeonato e a gente, infelizmente, não consegue concorrer aí com outros mercados. Então, o CAI é uma dessas situações em que a gente, infelizmente, não consegue concorrer com outros clubes.
Cristiano e Igor Henrique, pelo que eu soube, aí eu gostaria que você falasse, você pode confirmar ou não, se voltar pro Vila vai ser uma volta mesmo, só depois do Paulista. Não tem eles já, quando vieram pro Vila, né, já vieram com essa situação de retornar para disputar o Paulistão pelo Água Santa. Então, assim, o Cristiano, eu não sei até quando é o contrato dele com o Água Santa, o Igor me parece que tem um contrato um pouco mais longo, mas, sem dúvida, são dois jogadores que a gente gostaria muito de manter e, quem sabe, aí para uma Série B a gente consiga tê-los novamente aqui. Denis Júnior, qual é a situação para o vice-presidente? O Denis, a gente depende da definição do Bahia, né, mas tanto a vontade nossa como do atleta também em renovar, então a gente acredita muito que isso possa nos favorecer agora e a gente espera que dê tudo certo para que ele permaneça. Agora, em relação a jogadores que podem vir ou não, e alguns que até o torcedor pergunta, né? Por exemplo, já me perguntaram sobre possibilidade de negociação com o Rangel, mas tem a questão do Denis Júnior. Existe alguma coisa? Já existiu alguma coisa ou não? Não. Em relação ao Rangel, não. O Apodi, cara, é uma situação que a gente até já conversou algumas vezes, tal, mas aí pesa também a questão salarial. E eu acho que a gente, nesse momento, não tem condições também de fazer uma oferta nos moldes que ele tem hoje. O Apodi tem uma situação. Ontem, inclusive, eu averiguei uma informação com o Márcio, ex-goleiro do Atlético, que é quem está ajudando o Apodi nesse momento na carreira dele, nessa reta final, né? E o Criciúma tem interesse na contratação do Apodi. Então, o Apodi é Série A. O Márcio não está sabendo, não chegou nada oficial, mas eu fiquei sabendo que o Criciúma tem interesse na contratação do Apodi. Teve um torcedor, acho que foi até um Humberto Colorado, não sei, que me perguntou aqui no Twitter, ou um perfil de torcida do Vila, sobre o Thales, aquele que jogou no Vila em 2020. Tem alguma coisa? Porque ele tá em Goiânia, até onde sei, porque a esposa dele é daqui, né? Isso, e acabou de ganhar filho, a esposa veio dar a luz aqui. Não tem nada com o Vila, não. O pessoal tá perguntando. O Vila, que negociava com Douglas Baggio, acabou acertando com o Botafogo. Então, isso é um pouco da realidade no mercado. Assim, a gente vê, o Botafogo tá montando um time forte, pelo que a gente escuta e ouvi nos bastidores, o projeto deles é de acesso. Eles têm, né, uma SAF, né, uma SA lá, que o Adalberto, que é o CEO, né, o dono, é um dos caras mais ricos aí do país. Ele tem feito investimento alto para que coloque o Botafogo quanto antes na Série A. E eles têm tido assim, condição de fazer propostas. A gente até gostaria muito, né, de ter o Douglas. A gente chegou a colocar uma proposta para ele, fizemos negociação, esperamos até o último minuto para que, com a expectativa de que ele pudesse fechar com a gente, mas o próprio empresário depois falou que a proposta que foi feita lá era irrecusável e não tinha como nem a gente entrar na negociação. É só agradecer a nossa intenção. Então não abriu nem possibilidade da gente fazer uma contraproposta. Então esse é o cenário que muitas vezes o torcedor não entende. É um Cuiabá da vida, por exemplo, que também tem uma estrutura financeira muito forte por trás. Isso pesa na hora de você contratar, porque muitas vezes o cara está oferecendo uma luva, 2 anos de contrato, com salário, com premiação muito acima Novo Horizontino, né? Outra SAF, né? Outro SAF. Time também que investe pesado, Mirassol. O Mirassol também é já de um grupo também que tem bastante tempo que estão juntos lá, um trabalho já bem consolidado. O Grêmio Novo Horizontino, como você falou também, é um usineiro que tem muito dinheiro, também entende de futebol, inclusive transformou em SAF ontem, se não me engano. São equipes que têm, além do investimento privado, tem a receita, né, do Paulistão, e trabalham com valores muito acima daquilo que a gente pode ofertar. 14h, tem mais nomes aí, Massado? Você faz em nome de Acetona Cruzeiro, a mais famosa do Brasil, produzida em Goiás há mais de 60 anos. Primeira mão, Baissaga, a melhor plataforma de seminovos de Goiás. Clinicato especializada em saúde mental, 4016-2627. E Toledo Esportes, alô campeão, preparado para a partida do final de semana? Então inspire seu time com uniforme profissional da Toledo Esportes. Ligue agora, 6236
36387387 ou acesse o nosso site toledoesportes.com.br. Toledo Esportes, eleve seu jogo. Toledo Esportes, campeoníssima em qualidade e bom atendimento. 2 nomes do CRB, o zagueiro Anderson Conceição e o meio João Paulo, em que pé anda? Não, são 2 jogadores que a gente até, essa questão do zagueiro, a gente precisa, né, a gente quer trazer pelo menos 2 jogadores para poder estar como titular mesmo, né, e do João Paulo a questão de a gente tem interesse, mas tem outros clubes também, então assim, a gente vai depender muito do que o próprio atleta vai definir, não é uma situação tão simples também, e seria uma oportunidade mesmo. Por falar em zagueiro, o Doma está indo para Chapecoense, o Donato foi para o Novo Horizontino, o Jean-Pierre já foi até anunciado em outro clube, o Iago Sena acaba o contrato, mas o Mendonça tem contrato. Ele fica, ele vai ser negociado? Qual é a situação do Iago Mendonça? Ele deve ser emprestado, né, para disputar o Campeonato Mineiro pelo Patrocinense. Tá, entendi. Tá tudo... E em relação ao Alisson, atacante que volta do Goiás? O Alisson é uma situação também que o Goiás tem o contrato dele até dia 31 de dezembro. É um jogador que a gente conta, porque tem contrato conosco, né, até o final do ano que vem. E nos interessa, a gente acredita que ele possa nos ajudar bastante. Mas tudo depende ainda também do próprio Goiás aí e do empresário. O Ceará procurou? Não, até onde eu sei não houve nenhuma procura, né? Porque o Goiás tem essa opção agora de compra, né? O valor. Esse valor aí é com o Hugo, né? Tem que tentar, né? Tem que perguntar. Eu sabia que ele não ia falar, mas tem que tentar. E aí, caso não tenha a opção deles, aí a negociação já passa a ser com o próprio clube, né? Com o Vila, que é o detentor dos direitos. E o Gelado? Qual que é a situação? Vai ser vendido para fora? O Gelado, essa é uma situação também que a gente nem conta, assim... devido à procura que tem, né, o tanto de clubes que tem interesse, é uma situação assim, que o Hugo tem tratado, especificamente ele que tem conduzido, não é nem o Frontini, mas é um atleta, cara, muito assediado, a gente desde da janela, né, do meio do ano, no início do ano já tinham procuras, né, de alguns clubes. E o Hugo está conduzindo isso, tanto que a gente já, no nosso planejamento, a gente já buscou o Roberto, né, para ser um lateral esquerdo ali, e a gente já tem uma outra opção também, contratada também, que em breve a gente já vai anunciar aí também. 2h04 da tarde, proteção veicular completa, assistência 24 horas em todo o Brasil, indenização de até 100% da tabela FIP, proteção contra desastre natural, tudo isso e muito mais com adesão zero para você. Ligue agora, 36245765, Associação Múltipla, mais de 10 anos do caminho do extraordinário. Gente, a papelaria tributária é maravilhosa, muitas novidades, agora estoque no Brasil com preço sem concorrência, papelaria tributária onde cada um tem o seu papel, e Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas, 3091-5050. Você tem medo de barata, coisa nojenta, né? E o rato passa, você corre, monta em cima do sofá. Para com isso, amiga. A Pasta Rosa mata isso daí tudo pra você. Resolve a sua vida. 3091-5050. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. A última é porque um jogador que eu fiquei sabendo que teve sondagens, não sei se chegou a receber proposta, mas tem contrato até o fim do ano que vem com o Vila. Juan Christian, qual a situação? A mesma situação também, a gente tem contrato conosco e aí, assim... se tiver alguma coisa, a gente só libera também mediante pagamento da multa, né? Um jogador que a gente o Vila conta... tem 50% dele, né? Isso. Teve alguma coisa da capital pro Juan Christian, aqui de Goiânia? Algum interesse, algum zoom? Não, que eu saiba, não. Assim, não, né? o empresário mesmo falou, tem algumas sondagens, tudo, mas nada de concreto que tenha chegado até o clube. Mas é um jogador também que a gente vê muito potencial e a nossa intenção aí é tê-lo no nosso elenco. Vila gastou dinheiro com ele, com essa negociação, ou ele veio só pela vitrine? Não, o Vila veio pela... A gente pagou um percentual baixo, né, para que a gente pudesse ter esse 50%. E aí a gente conseguiu 2 anos de contrato com eles e metade é do Azures, né? Sim. O Massad, a minha última... Em cima dessa questão, Pois só não. pra gente não perder aqui o time, tem mais perguntas aqui também do pessoal que tá chegando pelo nosso canal do YouTube. Você citou vários nomes aí de jogadores que eram desconhecidos no começo da temporada, foram contratações da diretoria de futebol do Vila, de um cara que foi extremamente criticado nessa temporada, que foi o Frontini. Sim. Juan Christian,
já havia acertado no Cleiton lá atrás, trouxe jogadores interessantes, montou um time interessante com dinheiro pequeno. Vila Nova tinha uma das menores folhas da Série B. Essa foi a temporada de afirmação do Frontini, mesmo diante de tantas críticas, o trabalho dele foi acima do esperado, Bitar? Cara, sem dúvida, vai aprendendo, vai evoluindo, né? Todo o trabalho ele precisa, né, de tempo para que vai se amadurecendo também. O Frontini, ele tem muito bom relacionamento, muitas entradas assim em todos os clubes. É impressionante assim como eu conheço, fulano eu conheço em todos os clubes, ele tem gente, ele conhece todo mundo, tem um relacionamento muito bom. É lógico que ainda está, né, começando a carreira, tem se aprimorado e a gente tem procurado também dar ferramentas para ele de suporte, como a gente tem análise de desempenho, a gente tem uma análise de mercado também hoje dentro do clube que dão esse suporte para ele, que trabalham em conjunto. Então o trabalho não é só do Frontini, o Hugo também gosta de participar muito disso. Então sem dúvida eu acho que a gente tem aprendido, todos nós, e o Frontini tem tudo para ser um grande gestor aí e ocupar não só dentro do Vila, mas em todos os outros clubes aí. Ele vai ter mercado com certeza e vai estar trabalhando aí, seguindo essa carreira que ele faz muito bem, cara. Foram muitas perguntas, mas é porque eram questões mais específicas, né? Os companheiros, o Tinho, o Gerli e o Borginho querem fazer mais perguntas. A última minha, então, em relação a um cara que o Vila fez investimento e acabou não sendo tão aproveitado, que é o Luciano Naninho. Qual que é a intenção de vocês com ele? É um jogador que tem contrato até metade de 25, né? E o próprio prata da casa, o João Lucas, que tem contrato até o fim do ano que vem. O que vocês estão pensando para esses dois jogadores, Leandro? Então, em cima daquilo que eu falei, nossa ideia é dar oportunidade para os dois, né? A gente quer rodar mais esses meninos, né? Eles precisam estar jogando. O Naninho até tem algumas situações que procuraram de empréstimo, tudo, mas a gente pretende manter ele aqui no Goiânia e dar oportunidade tanto para ele quanto para o João Lucas. Um sentimento seu, né, Tim? Você que jogou nessa função mais o Borginho. Por que o Naninho não aconteceu aqui no Vila Nova? Porque, o Naninho foi uma baita de uma contratação, né, Massad? Todo mundo elogiou, né? Quando vocês trouxeram o nome foi um impacto danado. E o Naninho não deu um chute no Vila, né? O Claudinei não gostava dele. O Claudinei saiu e não jogou com o Marquinhos Santos. O Claudinei, acho que nem... Aí não jogou com o Lisca e não jogou com o Igor também. O Claudinei encontrou uma formação que realmente ali era difícil. Não tinha espaço pra ele, Até né? mesmo o Igor Henrique não jogava, né? Então ele jogava Lourenço, Ralf e os 4 atacantes. E aí não tem como você questionar também pelos resultados que a gente vinha tendo. Depois, as outras formações, o Naninho é um jogador, né, é um 10... né? Clássico. Isso, que tem com a bola no pé ali uma habilidade, uma categoria diferente, né? Agora, o jogo, para que ele se encaixe nessa função, tem que passar um sistema de jogo para ele, né? Em que ele seja o protagonista. Então, nem sempre, né, numa competição como essa, né, da Série B, em que você tem tanta intensidade, precisa ter muita força, o atleta acaba se encaixando. Tanto que você não vê tantos camisa 10, né, tantos meio de campo na Série B. É um jogo mais de choque. Dos times que subiram aqui, alguém tinha um 10 assim, expoente? Quem que era o 10 do Vitória? Teve o Nenê no O Nenê, Juventude, né, que foi esse. O Nenê no Juventude, só. Então, o time quem que era o 10 do jogava pra Vitória? Não tinha um 10 o Vitória. Não. Na verdade, o Juventude, o Bitar foi muito feliz nisso. O Juventude jogava em função do Nenê, né? Quem que era o 10 do Atlético? Né? O Shailon, Dodô, que jogava Mas aberto não é na aquele direita. 10. Tinha o 10. Queira ou não clássico. queira, o Naninho também não teve aquela sequência, né? É muito difícil. Ele entrava muito ali, 15 minutos, 20 minutos. Pra chamar a atenção, às vezes é pouco tempo. Talvez numa temporada, começando num campeonato goiano, pra ele ter essa sequência, boa, uma pré-temporada bem feita, ele suja, né, Thiago, pra fazer essa diferença, pra ser aquele Luciano Naninho que o torcedor colorado esperava. Do Volta Redonda, né? Borginho, mais uma pergunta sua aí, 2h10 da tarde agora. Calvície agora é problema do passado. Na Mais Cabelo você tem uma técnica maravilhosa de transplantes que é a FUE.
extração e implantação fio a fio. Acesse @maiscabelo.goiânia, chama no Insta ou no Zap 629-9996-1734. Agende uma avaliação totalmente de graça. Fique com cabelo bonito, fios bem tratados. Você merece, amigo. Mais Cabelo Goiânia. Parcelamos em 18 vezes sem juros. Link Telecom, preço camarada que cabe no seu bolso. 500 megas. A net bomba, amigo. Bomba, bomba, bomba. R$ 99,99 ao mês. Acesse o nosso site e conheça. Planos com 2 roteadores HBO Max incluso. 3998-7606. Assine link.com.br e Casa do Pica-Pau. A Black, que tá fazendo sucesso demais em Goiânia. A Black do negócio próprio da Fazenda. A Black da Casa do Pica-Pau te dá 50% de desconto. Tudo em 12 vezes sem juros. Fala, Borginho. Depois dessa sabatina do Massad ficou difícil, não existe pergunta parecendo mais. delegado de roça, você viu? Você fez? Fiz. Fez. Que hora que foi? 8h30 da noite. O Que é homem- isso, Massad? Que o pressão é O essa? homem é bem informado. Ainda deu um tranco no time lá em Natal. Verdade. Você deu um carrinho na tíbia dele. Ele Pode fazer isso com o hein? maestro. Não Cuida respeita, dele. Borginho, Maestro não tem que ser respeita. tratado a pão de ló. A rampa lá, o cara me empurra, rapaz. Eu Maestro é torci o nosso 10. tornozelo. Ô, Bitar, o Vila esse ano ele ficou muito perto de voltar a ganhar títulos, né? O que o torcedor do Vila pode esperar? Porque a gente sabe que o torcedor do Vila ele é bem efetivo, ele é bem participativo, cobra muito da diretoria. O Vila o ano que vem vai ganhar um título? Ô Marcelo, a gente tá trabalhando muito para que a gente consiga esse título aí, como o próprio Thiago falou, né? A gente vem batendo na trave e a gente quer muito dar esse título pro nosso torcedor. Eu acho que o Campeonato Goiano é uma oportunidade muito palpável, né? Eu acho que pelo formato, né? Por tudo que cerca o campeonato, pelas disputas regionais aqui, né? Da capital e tudo. É interessante demais pra gente, a gente precisa. Eu, particularmente, acho que isso pro nosso torcedor é primordial. Por mais que a gente tenha um acesso, tudo, você ganhar do seu rival, acho que isso aí tem um sabor diferente, né? Então a gente trabalha muito para que a gente consiga esse time bem competitivo, bem encaixado. Então o nosso planejamento é esse para esse primeiro semestre aí, conseguir voltar para a Copa do Brasil e dar esse título pro nosso torcedor. É lógico que o torcedor às vezes fica chateado com um nome ou outro, espera às vezes uma grande contratação, mas como o Thiago bem falou ali, a gente tem que buscar dentro do mercado alternativas, oportunidades, às vezes os jogadores, como foi o Lourenço mesmo, que já é um jogador que, né, as pessoas conheciam, né, do Avaí, né, teve contra a gente lá pelo Santa Cruz na Série C, fez gol inclusive contra a gente aqui, que estava precisando de uma oportunidade de retomar a carreira, conseguiu, né, retomar dentro do clube, do Vila. O próprio Caio também, que vinha numa baixa, quando a gente trouxe, tá trazendo um atacante que não faz gol, tem não sei quantos anos que não faz um gol, e hoje o torcedor lamenta, a gente tá perdendo o Caio. Então é isso, buscar esses atletas que tenham fome, né, desejo de retomar a carreira, de conquistar algo grande, e montar um time competitivo, com a cara do Vila, com o DNA do Vila, né, de competir, de muita garra, de muita luta, que para o torcedor se sentir representado também. 2h14 da tarde agora, debate das feras, oferecimento, primeira mão Baissaga, a melhor plataforma de seminovos do Brasil. Black Casa do Pica-Pau, a Black do negócio próprio da Fazenda, Black Casa do Pica-Pau, Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás, e a Manuela Moda Íntima, fabrique exclusivamente o seu pedido. Venha para Emanuela Moda Íntima, 629-9193-9913. Sebastião José tá ligado com a gente, um abraço. Moacir Júnior tá ligado com a gente também. Guilherme Augusto, Thiago, pergunte aí pro Bitar, né, como está a situação dos atletas da base. Tem possibilidade de alguém subir depois da Copinha? Você falou disso, né, Bitar? Sobre a questão da base, A base, sim. A base, a gente, como eu falei, a gente tem o Rian, né, na lateral direita, que vai... Já vinha integrando o grupo profissional, o irmão do Dudu. Tem um jogador também, desculpa a interrupção, ele veio do Criciúma, ele joga com a 4, era da base do Goiás. Ele arrebentou nessa Copa Goiás, eu esqueci o nome dele, não sei se é Felipe. Ele veio do Criciúma. Tem o Felipe atacante, que também deve fazer parte do nosso grupo. Tem o próprio João Lucas, que já não é base mais, mas é cria nossa, né, da casa. Os zagueiros, o Kaique está retornando também, depois da lesão do cruzado.
já está treinando também e vai fazer parte desse grupo. Aí tem os atacantes ali, aí depende do que a gente vai ter, né, de quantidade. O próprio Rafael, o volante, né, também vai fazer parte do nosso grupo. Então, assim, a gente vai sim ter pelo menos aí 5, 6 atletas do Sub-20 fazendo parte do grupo profissional agora no Goiano. 12h15 agora, mas estudioso, quero mais uma sua, e o Tim também tem mais uma pergunta aqui, tô devendo o Tim. Meus amigos do Brasil, Canan Telecom, a melhor fibra de Goiânia, planos maravilhosos a partir de R$ 99,90 ao mês, mais emoção, velocidade, ideal para filmes e séries, venha para a Canan Telecom, 3294-9346, acesse canantelecom.com.br. Center Pisos, clima de Natal, gente, a promoção tá imbatível, venha para Center Pisos, o shopping do piso, do porcelanato, do acabamento e do revestimento em Goiás. E o Wintec, seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. Wintec, a sua escolha para lâmpada de LED, multimídia, stream box e muito mais. Para acessórios automotivos, não tenha dúvida, Wintec, a mais nova marca da Window Blue, exige original, recuse imitações. Tem pergunta aí, Tim? Tem, claro. Temos sim. Nós falamos muito, o Bitar agora, o Massad, perguntando a questão financeira do clube. Então vou emendar aqui, igual eles fazem, né? Os repórteres, duas em uma aqui. A gente ouviu você falar muito dos times do interior de São Paulo, questão financeira, principalmente pelo que arrecada no Campeonato Goiano. É bom lembrar que caíram Santos, Goiás, Coritiba e América, que são times bem estruturados também. A gente ainda pode colocar um Esporte juntamente com o Ceará, que estão nessa Série B de 2024. Então minha pergunta vai em cima disso. Qual é a realidade financeira do Vila Nova hoje? Se o Vila tem condições hoje, por exemplo, de pagar salários de 3 dígitos, ou seja, acima de R$100 mil, e como que entra o Vila no Campeonato Brasileiro de 2024 diante dessa dificuldade financeira, muito abaixo desses times que eu citei, os times do interior de São Paulo, os 4 que foram rebaixados, se a gente colocar mais Esporte e Ceará. O Vila entra realmente para brigar pelo acesso ou você acha que é muito difícil mais uma vez? Não, eu acho que mais uma vez, assim, nós vamos ter que ser muito competente e assertivo no nosso trabalho para que a gente tenha condições de brigar. Porque seguramente, assim, dentro dos orçamentos da Série B, nós vamos continuar sendo uma das 5 equipes com menor orçamento. Isso não tem como mudar da noite para o dia, não vai ser agora que a gente vai mudar essa realidade. A gente precisa aí ter ou uma venda de um ativo, de um atleta, que possa suprir, né, essa diferença que tem para esses clubes. Se não me engano, vamos ter 6 ou 7 paulistas, 7 paulistas na Série B, mais esses clubes, como você falou, Sport e Ceará, que normalmente tem um investimento alto. O próprio Amazonas e Paysandu, como eu falei, tem um apoio, e o CRB apoio do governo, né, local. América, Coritiba, e aí próprio Goiás. O Amazonas tem até emenda parlamentar, sabia disso? O CRB também. Também tem emenda? Tem. Ué, então, cadê os nossos deputados federais? São realidades diferentes. Manda emendinha, né, pro Vila, pro Atlético, pro Goiás, vocês aceitam, né, Bitar? Na hora. Emendinha boa, precisando. Gordinha. Aqui a gente tem essa... Uns 10 milhões dá, não precisa muita coisa não, né, Bitar? O Amazonas, se não me engano, depois eu posso até... Mas foi perto de 15 milhões para uma Série C. Foram 3 emendas de uma deputada. Se eu não me engano, 8, 3 e 5. Foram 15 ou 16 milhões de emenda parlamentar. Então isso aí tem um peso, né, na hora de você fazer... Não à toa, né, o Amazonas tinha no seu... E teve muito êxito, é lógico, né, da diretoria de futebol, mas tinha jogadores ali que ele veio tomar na Série B... pagando salário, às vezes, maiores do que estavam recebendo na própria Série B. Então, assim, é uma realidade difícil pra gente hoje, que tá... Eu falo, o torcedor já viu várias vezes o Edmin falar sobre o CEP, né? E isso faz uma diferença muito grande no futebol, sim. Os times do Ceará, os times do Nordeste têm, sim, um valor e um poder de arrecadar investimentos ali para o seu clube muito maior do que a gente tem aqui hoje. A dificuldade é real mesmo, não só para a gente, mas para o Goiás, para o Atlético, todos sofrem muito quando a gente vai para o mercado. O Vila ainda não chegou na condição de ter um salário de 3 dígitos para um jogador. Tanto que perdeu o Donato, perdeu o Lourenço, perdeu o Paris. Hoje não, hoje a gente não tem condição de estar pagando esses valores, não, infelizmente. O Vila tem um teto salarial?
Não tem um teto, mas assim, a gente tem uma limitação dentro daquilo que a gente tem de orçamento, né? O que a gente pensa, né, de orçamento hoje para o goiano não nos permite pagar salários tão altos assim, como você falou, de 3 dígitos. Isso é muito fora da nossa realidade. Infelizmente, assim, a gente foi... até eu vejo os outros clubes aí fazendo proposta para alguns jogadores e pagam isso com facilidade, né? O CRB mesmo na Série B, só com os zagueiros dele, pagava metade da nossa folha. Ele tinha Lagum, Anderson Conceição, ele tinha o Fábio Alemão, ele tinha o Simon e tinha mais o Ramon, que era aqui do Atlético. Então, assim, só aí, cara, você já vê o nível, né, de competitividade que você tem e de dificuldade na hora de contratar. Presidente, o negócio que me incomoda, a gente até debateu isso aqui ontem, né, Tim, né, Borginho? Né, mas estudioso, você faz a sua pergunta agora também. Cara, é loucura. O que está acontecendo no futebol brasileiro é uma coisa que vai quebrar muitas equipes. Estão usando muito também dinheiro de liga, né? Não, os caras estão acabando com o dinheiro da liga já no primeiro ano. Né? O Remo tá pagando 200 mil de salário, 150 mil. O Paysandu, na Série B do Campeonato Brasileiro, voltou pagando 300 mil para treinador, 150 mil para atacante. Loucura! O Amazonas tá gastando dinheiro pra caramba. E eu falava isso com o Bittar, se não me engano, quando começou esse negócio de liga. Falei que tinha um risco muito grande, né, Leandro, de inflacionar. Às vezes o jogador que custa ali em média de 50 passava a valer 100 pela disputa, porque iria entrar dinheiro pra todo mundo. Até porque tem diretoria que não tem o pensamento de futuro do Vila. O que o Vila já anunciou que fará com o dinheiro da liga? Ele tá investindo em patrimônio. Ele está investindo em dívida que será paga, ele está investindo no futuro do clube. Isso. Porque o investimento no jogador de futebol é aquela coisa, Borginho. O Vila em 2008, o Cizenando gastou dinheiro pra caramba. O Vila alcançou o objetivo? Não. O investimento foi pra onde? Pra lata do lixo. Você entendeu? Agora o investimento no patrimônio não. O CT fica, a base revela 2, 3 jogadores, você vende daqui a pouco. Então assim, onde que esse buraco vai? E como que vocês, dirigentes que estão sendo prejudicados por isso, o Adson reclamou também, lá no CCT Dorias Magalhães, né, Borginho? Isso. Tá chateado com essa situação, outros dirigentes também estão incomodados. Vocês que pensam futebol a longo prazo, vocês estão sendo prejudicados. Fazer o que diante dessa situação que tá quebrando o futebol brasileiro? Cabeça de bagre ganhando 200 mil de salário. Então, não tem muito o que a gente fugir, né? E, assim, é lógico que o mercado também precifica. Muitas vezes um atleta faz uma temporada boa, né? E ele faz o contrato da carreira dele. E ali eles, né, procuram tirar todo o que foi para trás ali, né? De investimento, tudo. É difícil pra gente. Agora, tem que ter responsabilidade, criatividade e procurar formar. Não adianta. A gente tem que buscar o jogador que está muitas vezes desconhecido, que está aí num mercado que ninguém está olhando, trazer esse atleta, dar oportunidade, ter uma estrutura para dar essa condição, né, dele se desenvolver e revelar, vender, é isso. Não tem muito segredo. Você não acredita numa trava de segurança, não? Igual na NBA? Ó, Série B é até 100 mil. Mas aí, Thiago, quando a gente vai, muitas vezes, aí uma crítica também a nós dirigentes, assim. Porque quando se propõe uma liga, é para que todos saiam fortalecidos. E aí a gente, como é na NBA, como você estava citando aí, na NFL, todas essas ligas, elas colocam teto, né? A própria La Liga, ela chancela parte do recurso que ela destina para aquele investimento. Então, 5% você vai investir no seu estádio, 5% é na base, 10% é para pagar dívida. Então, você não pode pegar esse dinheiro e gastar tudo em jogador. Então, você tem 50% daquela receita para um jogador, para gastar com um jogador, com contratação, comissão técnica. Agora, aqui, quando você fala uma coisa dessa, e eu ouvi várias vezes em reunião, pô, mas o cara tá querendo mandar no dinheiro que eu vou receber. Então, assim, é complicado também, porque muitos dirigentes não têm a mentalidade de fazer algo, como você falou, para o futuro. Pensar na Pois é, mas por isso clube. Que eu acho que a legislação resolveria esse problema. Porque assim, já que não tem a consciência, coloca a lei em cima. Porque a maioria dessas equipes, né, Massad, a gente tá passando aqui, Bittar. Mas não precisa ser legislação, a própria liga pode fazer isso. Não, tudo bem, só que a gente tá passando por um momento aqui do Profut. Muitas dessas equipes estavam quebradas há 10 anos atrás. Elas fizeram um acordo, já, digamos que,
né, bem rentável, diferente de muito empresário que está quebrado e que não tem um apoio, não tem um suporte da gestão federal. Exato. Eles já tiveram uma ajuda acima do normal. Sim. E agora eles têm uma chance de novo. Jesus deu uma chance para eles e eles estão gastando com jogador de bola. E aí o Vila Nova, que é um time responsável, que pensa no futuro, o Watson, que é um time responsável, que é um dirigente responsável, o Goiás, que tem uma gestão do ponto de vista financeiro, futebol é uma tragédia, mas do ponto de vista financeiro tem uma gestão responsável. Esses caras aqui são pegos na rua, criticados pela torcida. O Vila não tem pensamento grande. Não é pensamento grande, amigo. O Vila Nova é responsável. Tem gente que não é. Você entendeu a minha colocação? É sacanagem. É justamente isso. A gente paga muito aqui, né? Nós dirigentes, né? Principalmente aqui, por isso, né? Não tem ousadia, pensa pequeno. Mas a gente vê e as loucuras aí que o pessoal faz, né? Fora. É difícil, cara. Eu vejo assim a SAF, né, como uma alternativa para que você possa captar dinheiro e colocar dentro do clube, não só na questão do futebol, mas para que você tenha investimento para compensar essa diferença que a gente tem com outros mercados aí. Eu sei que o Gerli tem a pergunta para fazer, mas é porque você, agora há pouco, você citou a questão de que uma das saídas, além da gestão responsável, evidentemente, Leandro, é a questão de revelar. E a gente sabe que o Olímpio corre muito, trabalha muito na base do Vila, né, junto com o João, com o pessoal que está lá na base. O modelo da base, ele vai continuar? Porque até onde sei, o Vila tem mais de 50, 60 jogadores espalhados, 53. Com percentual. Pois vai continuar com esse modelo para que o Vila... Porque o negócio é a médio e longo prazo, né? Os jogadores com 15, 16 anos, para daqui 2, 3 anos você ter a receita. O Vila vai continuar com esse modelo na base? Vamos, a nossa ideia é continuar. A gente, o Hugo sempre fala isso, né? É um time também de oportunidade, né? Para o atleta que quer um espaço. A gente até fala, o Hugo é balcão de negócio. Não é isso. A gente tem que espalhar assim, esses atletas. Hoje a gente tem 53 atletas, né? Por aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Alguns com uma relevância, com destaque, já próximos de reverterem, né, esse investimento que a gente fez em benefício do clube. E a gente tem o Pedro, que é um goleiro que está no Atlético Mineiro, que é goleiro de seleção. Né? A gente tem o Davi, que está no Atlético Paranaense, que é seleção. A gente tem o Valadares, que é um menino que está no São Paulo, que é artilheiro da categoria no Brasil. Então, assim, nós temos algumas situações que prometem muito. Se vão dar esse resultado, vão dar esse retorno, a gente nunca sabe, né? Não tem essa certeza. Mas a gente entende que esse é o caminho para que o Vila seja um time sustentável e revele cada vez mais. 12h29 da tarde, debate das feras, oferecimento Nacional G3, falou em educação financeira, Nacional G3, dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, risco de busca e apreensão, amigo, não te desespere, a Nacional G3 resolve a sua vida sem ação judicial e com as melhores condições do Brasil. Pegue o telefone e ligue agora, para de chororô, a Nacional G3 vai resolver a sua vida, 0800 888-3211, 0800-888-3211, Vedacil, distribuidor oficial Gates, mangueiras hidráulicas Vedacil, de Goiás para todo o Brasil, acesse vedacil.com.br, Casa do Pica-Pau, a Black da Fazenda, do negócio próprio, a Black da Economia, a Casa do Pica-Pau casa com você, e Toledo Esportes eleve o seu jogo. Bitar, você combinou até 2h30, você fica até 3 com a gente? Fico, tranquilo. O Matheus tá sem almoço até agora, coitado. Olha a cara de fome dele. Ele tá até amarelo. Não, ele tá amarelo, com a cara de fome. Pega um pãozinho pro Matheus, gente. Eu também tô sem almoço ali, até agora. Ele Toma tá com medo café de perder o lanche lá no... É igual o Carlão? Segura. Ele e o Carlão estão disputando. Que é isso, Moisés? Ave Maria. Pôs um grito avião ali. por cima do oceano. É você, Satanás. Ave Maria. 2h30 da tarde Satanás. agora. Sai fora. Antes do Gerli, deixa eu só matar. Eu juro que é a minha última pergunta. O mais estudioso, o Massá, tá Eu calando juro, sua voz Gerli, aqui, viu? Eu juro, viu? Você me desculpa. É só Vai lá, pra eu poder- Xandão. É pra eu não esquecer. Olha lá, o Gerli tá falando. Fala aí, Gerli. Fala, mais estudioso. Ele tá te calando aqui, Depois ó. das 3 eu falo, pode. Não, que isso. Sacanagem. Fala, Massá. É só pra arrematar aquela questão de jogadores que eu tinha falado, quais são as situações do Henrique Almeida e do Neto Pessoa? Ambos têm contrato até o fim de 24. Eu até tinha recebido uma informação aqui, te perguntei fora, se procede que ele pode ir pra Chapecoense. O Neto, no caso. Qual a situação dos dois? Bom, o Neto, até onde eu sei, tem proposta de 2 clubes paulistas, né, interesse, e mais um clube do Sul.
E ele ficou de definir isso agora, né, assim que ele voltar das férias, né, um empresário dele. Mas eu acho que é um entendimento tanto dele como, né, do nosso também, precisa dar uma mexida. Eu, particularmente, lamento muito porque o Neto é para mim, dos centroavantes que a gente tinha no ano passado, o mais completo, assim. Infelizmente ele não conseguiu, em um certo momento ali, entregar tudo aquilo que ele pode. Mas é um atleta nosso, tem contrato até o final do ano. O Henrique também está conversando com o empresário dele, parece que tem algumas situações aí para que ele também deixe o clube. Pois é, rapaz, o Claudinei tá levando todo mundo do Vila, ué. Quem que ele já levou? Levou o Doma, E o Marlone. o Marlone, né? Tá levando o Neto Pessoa agora? Tem essa possibilidade? Não, surgiu aqui, né? Daqui Por a isso que eu pouco o Claudinei perguntei. leva a se Nega é- Brechó, se é. leva o Bitar, leva o Matheus. Tá doido aí. A Chapecoense gostou do povo do Vila, hein? Cara, quando tem um empresário bom, ele não fica parado, né, cara? Fica não. O Marlone vai jogar bola ainda. Mas é bom menino, pessoa boa. Pra casar com a sua filha, com a minha. Como jogador já deu. Mas isso não, Eu parei, o desagradável. Tim parou, o Ney Ladeira parou, todo mundo Marlone tem é que parar. novo, né, Marcelo? Ele é novo, assim. E assim, ele sabe hoje, né, da realidade dele, tudo. Do momento, né? Do momento que ele vive. E ele busca muito mais uma oportunidade. Acho que a questão de salarial nunca é o problema para ele. Ele busca retomar mesmo essa confiança, a carreira dele, sabe? Eu acho que mais do que o dinheiro hoje para ele é algo, né, para a vida dele, sabe? Ele acho que tem 31. 32, né? Marlone Anos. surgiu muito bem no 30 ABC. anos. Do Vasco Aí depois. foi pro Vasco, Cruzeiro depois, jogou muito bem. no futebol Corinthians. brasileiro. Hoje ele é um jogador que o custo-benefício ele é muito alto. Ele jogou 6 jogos no Goiás e encantou o torcedor. No Vila ele faz um gol de falta lá, um gol antológico. Contra o Goiânia. Aí todo mundo falou assim, agora ele vai se recuperar. Aí ele acomoda no banco de reserva. Parece que é um cara que treina muito, mas tem que jogar mais. Sempre Treinar contra o só Galo, não né? adianta. Estreia dele contra a equipe do Goiânia pelo Goiás, A sapecou o linguagem do Galo. povo internamente do futebol é o seguinte, você quer se recuperar, jogue contra o Goiânia. Não fala isso do meu time não, Bora. Mas é Respeita verdade, o isso é Galo. fato, ué. O Galo tá virando o SAF. É o que eu falei do Vila Nova aqui na temporada passada. Quem riu da queda do Galo vai chorar com a volta do Bicudo. Para que esse Segura, trem, para que segura. esse trem que isso aí zica. Você vai zicar seu time o Galo com esses tá trem. voltando. E você sabe que eu sou goiano há muito tempo, né, Massad? Deve ter uns 4, 5 anos, né, 11h32 da safado? tarde, mantém silêncio, deixa entrar a gente. Debate das Feras, oferecimento, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Center Pisos, o shopping do piso, do porcelanato, do acabamento e do revestimento em Goiás. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. Associação Múltipla, há mais de 10 anos no caminho do extraordinário. E com Biqueto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade, qualidade, rapidez, higiene e muito sabor. Experimente também o almoço executivo e o maravilhoso sanduíche gourmet. Peça na comodidade da sua casa, 3255-4040. Com Biqueto, que delícia, que beleza. Ai, meu Deus do céu, 100% goiano, 3255-4040. Come Quieto Sanduicheria. Tô por conta do Borginho nesse Come Quieto hoje, hein, que eu não almocei, não. Só chama o Neiladeira. Eu já fiz o convite. Pois é. É só falar, vamos lá, vamos. Borginho só chama a gente da panela E dele. você não tá deixando o Gerliezer falar, viu? Mais estudioso, fecha o Cara, microfone de todo mundo aqui desse Massad. Você não fala mais nada aqui, Tem um Massad. negócio que eu não participo é de panela. Já contei Eu sei história disso. aqui anteontem. Eu sei Panela disso. eu tô fora. Mais estudiosos, faça mais uma pergunta aí. O Bitar tá ao vivo com a gente na Band News Goiânia, 2h34 da tarde. Daqui a pouco eu vou passar aqui no nosso canal do YouTube. Vai deixando o teu like, hein? Deixa o teu like, a tua pergunta. Deixa eu mandar aqui 3 abraços só. Um abraço aqui pro Leonardo Matos, tá ligado com a gente, parabenizando pela entrevista. Um abraço pro Etevaldo Roque da Silva. Alô, Genildo Santos, tá ligado com a gente também. Um abraço pro Miguel, tá participando. Moacir Júnior. Alô, Melo Neto também tá ligado. Um abraço, querido. Alô, Zag também tá participando. Ela é da Turma da Mangueira. Um abraço pro Hélio Divino, elogiando também o nosso debate das feras. 400 amigos ao vivo no YouTube. Deixa o teu like aí, deixa a tua participação. Fala mais, estudioso. Bitar tá ao vivo, 2h35, na Band News. Bitar, quando eu vejo dirigentes, e você também é um dirigente, né? Sempre que se fala de futebol, eu vejo se falando, o jogador custa tanto, o orçamento é tanto. Me parece que sempre os dirigentes olham para a folha salarial dos times como um gasto.
Nós estamos gastando, gastando, gastando. Mas já não passou da hora dos dirigentes olharem para as folhas como um investimento? Você vê que os projetos bem-sucedidos no Brasil, eles ganham dinheiro com os times, né? Eu vejo, às vezes, os nossos times, e a maioria dos times do país, ainda preso em um modelo antigo, onde você ganhava dinheiro com renda, com venda de jogador, e depois começou-se a ganhar dinheiro com cotas de televisão. Não está na hora dos clubes goianos, e falando especificamente do Vila Nova, olhar para o futebol como uma oportunidade de ganhar dinheiro, já que o Vila não estará no ano que vem, mas pode estar em outras edições. A Copa do Brasil distribui dinheiro, as posições na Série A do Campeonato Brasileiro distribuem dinheiro. Será que não é muito melhor ter um time melhor, que traz dinheiro para o clube, do que manter equipes mais baratas, mas que não têm poder de trazer qualquer tipo de investimento ou de premiação para o clube? Bom, Geli, assim, eu concordo com você quando você diz aí que a gente olha muito, às vezes, né, como um custo, né, como despesa só. Mas tem situações em que são investimentos, né? A gente... quando a gente, por exemplo, vai e busca um Cleiton, a gente faz um investimento no Cleiton, vislumbrando um retorno, né, financeiro. Porque muitas vezes, assim, é difícil a nossa posição. Eu não sou igual o Flamengo, que tem condição de ir lá na Europa e trazer um jogador formado, pronto, que muitas vezes até vem aqui e não dá o retorno que o clube espera. Essa relação ela é muito complexa, né? Não é tão simples assim. O time do Flamengo mesmo, proporcionalmente ao Não, mas proporcionalmente não seria possível. Eu não estou falando assim para você trazer um cara da Europa, mas eu estou dizendo o seguinte, para o Vila, às vezes, por 300 mil a mais, 400 mil a mais, algo assim, ter um time mais competitivo na Série B, capaz de levá-lo à Série A, não pode ser tratado como um investimento, ao invés de um gasto a mais? Não pode sim, Gerli. Assim, no Vila a gente tem aumentado o nosso investimento no futebol ano a ano, né? As nossas folhas elas têm aumentado, e muito por conta desses investimentos. Quando eu falei, que citei aqui o próprio Juan Christian, o próprio Naninho, são investimentos que a gente fez, né? A gente hoje são ativos do clube. Mas são situações em que a gente precisa mesclar. Nem sempre nós temos condição, igual agora a situação do Lourenço mesmo, de adquirir o atleta, né? De ter ele em definitivo com o clube. Apareceu aí um terceiro, né? O Ceará, com uma proposta que é muito distante da realidade do Vila. Então, assim, é difícil a gente colocar isso também só assim, na conta do investimento, porque a gente tem que buscar oportunidades, né? E muitas vezes o retorno não é proporcional o investimento que você faz. Então aquilo nem sempre vai te dar o resultado que você espera, né? Se eu tivesse uma folha aí com 400 mil a mais numa Série B, de repente o resultado teria sido o mesmo, né? Poderia subir? Sim. Poderia me dar um retorno em termos de imagem, Ceará, de venda, tudo. Ceará. O Ceará tinha a maior folha do campeonato e não conseguiu subir. Inclusive, conversei com o presidente lá e falou, cara, eu não posso reclamar um ar, né, da minha torcida, porque mesmo com esse time patinando, o torcedor não largou, não abandonou. Eu tenho as receitas dele, 23 mil sócios ativos, eu tenho 60 mil camisas por ano vendidas. Então, assim, é algo muito fora da nossa realidade. Se eu pegar aqui e falar para você, os 3 clubes goianos não têm 23 mil sócios. Nunca tiveram. Não vendem 60 mil camisas. Eu acho que é uma questão também cultural. Eu acho que o torcedor nosso se acostumou a fazer o sócio. Antigamente a modalidade permitia que você fazia para um jogo, cancelava. Cancelava. E isso meio que prostituiu, sabe, o modelo de negócio. Eu acho que quando você... A nossa paixão é menor do que a paixão, por exemplo, do cearense, do alagoano.
Isso aí eu não tenho O dúvida. Potiguar. A gente ama menos o clube de futebol? Eu acho que a relação deles é muito diferente, cara. É muito diferente. Lá você tem... Os torcedores têm aquilo como uma religião, né? Você olha pro torcedor do Ceará, do Fortaleza, o próprio torcedor ali do Norte também, né? Eles têm Paysandu, Remo. uma É relação... impressionante dentro disso que muito. você tá falando. Eu fui jogar no Paysandu, cara, é algo surreal. Aí fui pro Ceará, meu Deus, eu fiz coletivo lá pronto pra jogo com 3 mil torcedores. Ontem, o Baldasso estava absurdo. fazendo uma entrevista com o Roberto Melo, que é o candidato da oposição do Inter, 24 mil pessoas simultâneas no canal dele, do Baldasso. O Internacional tem, nesse momento, de sócios ativos com direito a voto, 70 mil pessoas. 70 mil sócios com direito a voto. Que dia Então, que a gente assim, terá isso aqui no futebol goiano? Tiago, Oi. Só pra eu mas, concluir aí, mas Gelias. como que foi a reação do torcedor do Vila quando ele entrou na reta final brigando pelo acesso? Não, aí foi que eu muito vou te grande. falar. Foi boa, Geliesa, mas aqui o Massad tá de prova. A gente jogou contra o Londrina, a gente não teve o estádio cheio. Não, Mirassol tinha 3 mil pessoas. O torcedor nosso foi lotar o estádio. No jogo contra o Atlético, a gente teve público, né? Carga total, né? No jogo contra o Vitória, a gente teve carga total. E o último jogo contra o Ceará. Então, assim, Geliezer, é difícil você, sabe, colocar... eu vou fazer um investimento no clube aqui, eu vou ter o retorno, porque o torcedor vai comprar, vai me dar. Hoje a gente tem 3.600 sócios ativos. Mesmo com essa campanha, e assim, a gente já teve um crescimento alto, né? A gente dobrou praticamente o que a gente tinha no início do ano pro final. A gente teve um movimento muito interessante na loja, vendendo produto e tudo, mas não paga essa diferença, sabe? Ainda. O nosso torcedor aqui o ticket é muito baixo de ingresso, é muito diferente da realidade dos demais. E é uma culpa da imprensa também. É uma culpa da imprensa também. E por isso que eu bato nisso aqui. Essa questão do barrismo aqui, da rádio mais barrista do Brasil, eu acho que é um início, é um embrião. Lá no Rio Grande do Sul, você não fala 1 minuto do Corinthians, você não fala 1 minuto do Flamengo. É Grêmio Internacional, Borginho, o tempo todo. Lá tem uma rádio que fala dos dois 24 horas por dia. E a gente tem aqui, região metropolitana de Goiânia, tá passando os 3 milhões. A gente tem público aqui, pra Vila Nova, pra Atlético, para Goiás, a gente não precisa abraçar aqui causa de fora. Você entendeu? Então, assim, passa também por um trabalho da imprensa. Assim, eu entendo, o Geliezer fala muito assim dessa questão do investimento. A gente vê muitas vezes E ele não tá errado, né? É uma Não visão tá. correta do assunto. Eu queria muito trazer um 9 aqui. Eu vou anunciar o Daverson amanhã para a torcida do Vila. Seria um estouro. Eu tenho certeza que o movimento, a atenção do torcedor, da mídia toda, como um todo, estaria voltado para o Vila Nova. Vocês estão negociando? Um sonho. O torcedor até esses dias me perguntou. Ele chega por que que vocês dia, não tragam Bitar? o Daverson pro Chega que Vila? dia? O David? Cara, meu sonho, velho. Mas e Você aí? fala esses trem, aí o povo pega só esse recorte assim e faz como verdade. Vila tá negociando com o David. Você é exclusivo, o Bitar detona na Band News Mas Goiânia. imagina, não, tanto que seria bom pro futebol goiano como um todo, né? Seria Independente se o impactante, Goiás né, traz nesse também um camisa 10 aí, né? O Atlético traz. E como a gente já teve aí no passado, a gente conseguia ter esses nomes aqui, esses grandes Túlio nomes, Maravilha, né? pô, saiu do Corinthians e jogou no Vila. Então Alex assim, Oliveira, que jogou no e- Vasco. Alex Oliveira. Tá louco. Anailson. assim, isso, Fernandão voltando, outros Petkovic. jogadores. Yarley, Petkovic. Então assim, Vampeta, veio passear. mas hoje a veio. realidade é muito distante, viu, Geliezer? É difícil, cara. Eu te garanto que o desejo nosso era estar cada vez mais forte aqui, mais fortalecido, com Serra Dourada cheio, tendo grandes públicos, a rivalidade lá em cima e todos fazendo, né, investimentos cada vez maiores. Mas nós estamos bem Atrás, bem né? aquém. 2h44 da tarde, Window Blue, a película transparente que protege até 90% contra o calor. Pode ser usada no seu carro ou na sua casa. Com essa linha escura, Window Premium exige original, recusa imitações. O Window Blue, proteção com mais transparência. Unitintas, pintando as cores da vida. Goiarte, entre as maiores e melhores indústrias de artefatos e cimento do Brasil. Pronta para atender e surpreender você. A Goiarte é a solução. 3545-3400 e Bater Shop. Promoção da Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes, um produto exclusivo para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só
R$420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia e para você também de Aparecida de Goiânia. Bater Shop ligou, pediu, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Massad fazendo um book aqui do Bitar, a gente tirou umas 300 fotos. Que coisa maravilhosa, o Massad. Você usa só profissionalmente, né? Claro, claro. É porque eu vou jogando no grupo da produção, né? Entendi. Da galera do site. Faz né, figurinha também, depois distribui que eu sei. Mas, estudioso, engata mais uma aí que você fez pouca pergunta. 2h45. A questão assim, nem é uma outra pergunta, sabe? É muito esse ponto do debate. E o Leandro é bom que ele dá essa abertura a gente. Porque eu vou dizer a você, Leandro, quando eu falo dessa questão do investimento, por exemplo, a maneira com que se fala, às vezes, fica parecendo que a questão do futebol goiano, o futebol goiano não ganha as coisas, não consegue competir, é culpa do torcedor. Eu acho isso um pouco, eu não estou dizendo que você está afirmando isso, mas o conceito leva a isso, sabe? Porque eu tenho para mim, quem é que comanda o projeto? É o dirigente ou é o torcedor? É o dirigente. Agora são vocês, no passado foram outras pessoas, no Goiás tem suas pessoas, no Atlético também, mas o projeto é sempre comandado pelo dirigente, nunca é comandado pelo torcedor. O torcedor pede, implora, reclama, fala, xinga, elogia, mas ele é apenas um receptor desse projeto. Por que eu falo disso, Leandro? Eu falo assim, porque as críticas que eu faço às vezes com o dirigente longe, eu acho que eu preciso fazer com ele perto também, para não ficar parecendo aquela coisa mal feita. Eu acho o discurso do futebol goiano pequeno, sabe, Leandro? Ele é desanimador. Quando um torcedor normalmente escuta o seu dirigente falando, ou, por exemplo, a gente fez uma entrevista aqui muito boa, 2 horas praticamente contigo, mas normalmente o torcedor sai dessa entrevista mais desanimado do que ele entrou. Então, assim, eu não estou dizendo para inviabilizar o clube, para quebrar o clube, mas eu penso que o discurso do futebol goiano, ele precisa conseguir atrair o torcedor. Você não acha que o discurso nosso, vamos falar do discurso específico do Vila, ele mais deixa o torcedor desconfiado do que otimista? Eu concordo com você, né, que assim, a gente, quando vem aqui, e é um choque de realidade muitas vezes, né, e a gente precisa, né, ter cuidado também para não desestimular o nosso torcedor assim. Mas é porque muitas vezes o torcedor também cobra algo, o Giliezer, que está muito distante, sabe, do que é a nossa realidade. Infelizmente, esse choque a gente precisa passar para ele também. E não é culpa dele, não é culpa dele, mas é preciso também mostrar o quanto a gente também tem limitações, sabe, dentro dos nossos clubes. Hoje, quantas empresas assim goianas mesmo que estão estampando a sua marca dentro do futebol aqui? Hoje a gente tem no Vila Nova muitas empresas, mas a maioria são de conselheiros que estão ali apoiando, que querem colaborar. Acredito que no Goiás também não seja diferente, né? A gente tem hoje as bets dominando as camisas, né, dos grandes clubes aí, e o restante são empresas de conselheiros, amigos, alguém que está ali próximo. Nós não temos uma grande indústria aqui, nós não temos um incentivo, como eu falei, aí às vezes do governo, não estou falando Estado, que tem, né, que ter, mas a Prefeitura de Maceió faz um patrocínio, o governo, né, de Alagoas tem patrocínio para todos os clubes lá. A Prefeitura de Belém tem, o governo do Pará tem. O Banco Pará tem. E além disso, né, ainda tem essa questão do banco lá. Então, assim, é uma realidade também muito cruel para a gente quando a gente vai competir no mercado. E eu não estou falando que o governo é obrigado a fazer isso, tem que ajudar os clubes, porque eu sei que tem muita gente que tem restrição, eu sei, o Ministério Público aqui também não aceita, a gente tem que ter muito cuidado. Mas a realidade nossa acaba ficando muito distante, sabe? Muito descolada. Você vai jogar um campeonato goiano aqui, onde a gente, né, pela segunda vez vamos ter aí uma receita que é importante, que vai ajudar, mas muito aquém, muito distante do que é uma Copa do Nordeste, por exemplo, do que é um campeonato gaúcho, do que é um campeonato catarinense, que dá muito mais dinheiro para os clubes lá do que aqui. Então, assim, isso
pesa na hora da gente fazer as opções aqui e fazer esse investimento que você está citando, sabe? Então, não é que a gente desanima o torcedor, mas a gente precisa também trazer para a realidade, porque nós somos cobrados também muitas vezes em não ter ousadia, mas é o que o Thiago falou, a responsabilidade aqui. Se eu fosse maluco aqui, estaria o lado torcedor do Leandro, dentro do Vila Nova, estaria contratando jogadores aí de 3 dígitos, estaria fazendo as loucuras, porque é o que eu sempre quis, né? Teve o Vila Nova ali, os grandes jogadores, os melhores nomes, tudo. Mas eu, como gestor ali, preciso ter responsabilidade e essa realidade, né, do dirigente com o torcedor ali, ela briga o tempo todo, viu, Geliezer? Não é fácil, não. E no Vila ainda tem um componente, né, Tim? Você que viveu isso daí, inclusive como dirigente também, como gerente de futebol, o Vila ele ainda tem um componente que, além de tudo que o Vila tem feito no futebol, o Vila ainda tem um passivo muito grande do passado, de dívida trabalhista. Você recebeu dívida trabalhista do Vila agora na gestão do Hugo, hein? Tinha quanto tempo de ação? O Michel Alves, 20 anos de ação, recebeu agora. E o Vila ainda tem a questão do investimento da estrutura. Então, essa diretoria, ela tem feito futebol bem feito. Ah, mas não sobe. Eu sei, cidadão, que o Vila não subiu. Não me avisa, eu sei. Mas o Vila tem melhorado a cada ano. O Vila tem chegado a finais. O Vila tem feito contratações interessantes. O Vila tem, né, mexido bem com o dinheiro que tem, feito contratações que são investimentos interessantes. Então, o Vila Nova, ele é diferente do Atlético, que já tem uma estrutura pronta, que já tem um caixa. O Vila ficou parado no tempo. Ele é diferente do Goiás, que já tempo, tem 240 campos, 14 máquinas de quinel. O Vila tá começando agora, gente. O Vila ficou parado muitos anos, né? E ainda pagou uns 15 milhões de dívidas com essa atual gestão de dívida. Muita coisa. Esses 15 milhões, caso o Vila não tivesse, vocês teriam mexido com o quê? Com atacante, com meia, com goleiro, ou não? Eu falo, assim, nós temos essa deficiência na estrutura, também que a gente tem que tirar esse atraso aí para os nossos rivais, mas eu falo por todos aqui, por Vila, Atlético, Goiás, eu vejo o torcedor tem essa expectativa, né? E é muito duro quando você vê, por exemplo, o Cuiabá levar um jogador, ir lá no Penharol, pegar o camisa 10 e contratar. Ah, mas o Cuiabá é diferente. Eu fui Entendeu? agora. Eu fui em Mas Cuiabá o agora no jogo torcedor do não Goiás com o entende Cuiabá. isso, o O Thiago. Cristiano Bittar é uma coisa de doido. O Cristiano, assim, ele vai andando, vai cair nota de 50. O cara é bilionário. E ele põe dinheiro lá, Borginho, sem dó e sem piedade. O Cuiabá é dele. Até em cima disso, Thiago, o torcedor vilanovense, ele deu uma demonstração de uma paixão, né, pelo clube muito grande nessa reta final de Brasileiro. Falando em relação à SAF, isso ajudou bastante, eu imagino que tenha ajudado bastante, e se apareceu alguma coisa relacionada a isso? Muito. Porque a gente vê o Vila falando muito também a respeito de SAF, mas apareceu alguma coisa mais... Então, mais sem palpável? dúvida, assim, esses últimos meses aí, esses últimos dias nossos, essa semana, véspera, né, do jogo lá em Natal, a gente ficou muito em evidência, né? E chamou muita atenção de muita gente mesmo. Muita gente querendo saber, né, em relação a patrocínio, muita gente querendo saber em relação a investimento. Abriu mesmo os olhos, assim, e muita gente questionando, né, qual é o potencial de consumo desse torcedor, qual é o potencial desse clube, porque realmente a gente não consegue mensurar, e nós não tivemos numa Série A. Né? Então isso para o investidor, para uma SAF, tem um peso muito grande. Então, até quando a gente, em algumas conversas com o pessoal da Pluri, que é a consultoria que está nos auxiliando, eu falei sobre isso, né, lá atrás. Falei, olha, a gente tem um potencial que ainda não foi mensurado, né, para o valor da nossa marca, que é o da nossa torcida, a força da nossa torcida. A gente não sabe se esse torcedor aqui, ele vai encher todos os jogos aqui numa Série A, qual que é o poder de consumo dele, qual que é o ticket médio de gasto dele dentro do estádio, o que ele vai movimentar. A gente teve os números aqui, depois a comunicação pode passar, em relação ao nosso engajamento em rede social, o tanto de torcedor. A gente teve numa semana, acho que 250 mil perfil diferente, acessando o conteúdo do clube, de não torcedores do clube, de pessoas que nunca estavam buscando saber quem era o Vila Nova. Então isso trouxe, assim, sem dúvida, uma visibilidade enorme para o clube, e é algo que a gente tem conversado muito com o pessoal lá,
e esses grupos, né, que têm interesse no futebol, eles olham diferente hoje pro clube, e o valor da marca com certeza cresceu muito. 12h55, pra gente finalizar aqui, meus amigos do Brasil, debate das feras da Band News, oferecimento Atlanta Contabilidade. Você, microempresário, né, tá enrolado aí com a Receita Federal? A nossa Atlanta Contabilidade resolve tudo para você. Acesse o nosso Instagram e conheça Atlanta Contabilidade no Jardim Atlântico. Acesse @Atlanta Contabilidade no Instagram. Você, empresário que está precisando também fazer a terceirização da sua folha de pagamento, Atlanta Contabilidade, marca forte de confiança e credibilidade em Goiás. E também, minha gente querida, essa marca maravilhosa que é o Casarão Goiano. Passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. Casarão Goiano, BR 060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. Presidente, permita-me chamá-lo assim, né? Que eu acho que o Bittar, né, Tim? Né, Massad? É o sucessor do Hugo? Tá na linha de sucessão? Depois do Hugo, no fim de 25, é o Bittar, certo? Ele é o príncipe Charles? Exatamente, tá ali aguardando a vez dele, que será assim que o Hugo encerrar dele. Ele vai ficar 8 anos no Tigrão. É por aí mesmo, Bittar? 8 anos garantidos? Não, quem sabe a gente não encontra alguém no meio do caminho aí, porque essa caminhada não é fácil. Já perdi muito cabelo. A gente tava até brincando lá, nós estamos procurando uma clínica de implante aí para patrocinar. Tem aqui, gente, mais cabelo Goiânia. Mais cabelo aí. O Fabinho, o Hugo, você olha o retrato do início da gestão agora, tá difícil. Mas o Hugo envelheceu. Conheço o Hugo há 20 e tantos anos. O Hugo deu uma envelhecida boa. Ele não tá nem parecendo mais o personagem do Pica-Pau, pé de pano. Eu não vou falar desse trem, não. Isso aí é com você, Thiago. Mas é um grande presidente, é um sujeito que a gente tem um respeito, um carinho muito grande, assim como a gente tem por você também, Bittar. Parabéns pelo trabalho e que finalmente saia esse título, saia esse acesso. O Vila merece, né, Borginho? Você que jogou lá no Vila Nova. O Vila merece, vocês acima de tudo. A gente, além de torcer pelo Vila, pela torcida e pela instituição, de um tempo pra cá a gente tem torcido também pelo Vila Nova por conta dos dirigentes. Vocês são acima da média, apaixonados, trabalhadores, não usam o Vila Nova para coisas pessoais, né? Vocês defendem o Vila com unhas e dentes, e o conselho do Vila tá unido, né? O grupo do Geso, o grupo do Riso, todos os grupos do Vila Nova estão fechados com o futuro do Vila. Isso é muito bonito, eu espero que o Vila Nova, né, finalmente seja o gigante. E eu vou te falar assim, Thiago, Ele merece ser. Quando a gente vira dirigente, a gente começa a ver o trabalho de outros dirigentes, a gente se solidariza com quem é sério. Deles, não, né? E com quem é sério, com quem tá fazendo trabalho, a gente torce pelo trabalho também dos outros dirigentes, sabe? Porque só quem tá ali sentado sabe a dificuldade que é, né? E a responsabilidade que é se lidar com muitas vezes uma massa, né? Como a gente tem aí do Vila Nova. A gente faz muito com responsabilidade, com carinho, porque a gente gosta. Mas a gente vê outros trabalhos assim também que merecem respeito e a gente acaba torcendo, sabe? Porque não é fácil não. O dia a dia é complicado. Obrigado, presidente. Volte sempre, a casa é sua, a casa do futebol goiano, Band News Goiânia. E é bom a gente aqui também lamber a cria, né? A única rádio que fez todos os jogos do Vila Nova fora de casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Nenhuma outra emissora acreditou no acesso como a gente acreditou. No último jogo, Matheus Carvalho quase que não volta, olhou pro mar e falou assim, eu vou me jogar aqui agora, me pega, Tubarão! Quase que ele não volta. Massad de ônibus, de carro, de todo jeito, fez também uma cobertura maravilhosa. Eu fui em 2 jogos do Vila também, o Tim foi em vários jogos também. Então a gente fez um trabalho aqui, nada mais do que o Vila merece, nada mais do que a instituição merece, mas a gente bate no peito com muito orgulho, com muita honra, a única emissora que cobriu o Vila Nova em todos os jogos fora de casa na Série B. E ano que vem você tá preparado, né, Massad? De novo, né? Preparado, ainda bem que a marca do meu carro é muito confiável, nós vamos rompendo. Manaus de carro. Não, ano que vem você vai de ônibus. Sem Manaus, o Tim, né? lá pra Manaus. Obrigado, Bittar, pela presença. Que seja um 2024 muito colorado aqui no futebol goiano. Para todos nós, queria deixar também um recado do nosso torcedor aí, para que a gente mantenha essa chama aí acesa, né? Essa demonstração que o torcedor teve nessa reta final aí, de paixão, de amor, de apoio pelo clube, que a gente possa iniciar 2024 com essa pegada também, e que a gente consiga ter um time competitivo para dar esse título aí pro nosso torcedor. Sem dúvida alguma. Matheus agora vai dar uma almoçada, né? Pega a rebarba lá do almoço no Vila Nova. Obrigado pela presença também, Matheus. Parabéns pela assessoria de imprensa do Vila. Esse ano aquela ideia do Tigruto foi maravilhosa, cara.
A ideia do Tigruto foi sensacional. Parabéns à comunicação do Vila. Valeu, Borginho, valeu, Tim. Valeu, Paulo Massad. Volte sempre, viu, pai? Em janeiro você tá aí no programa, viu? Como é que é? Eu tô viajando dia 27 pra Natal, de férias. Eu tô saindo de férias hoje, é meu último dia, e eu volto só quando abrir o Campeonato Goiano. Dia 17. Mas não tem janela de rádio não, viu, filho? Você não volta não, que você vai pras férias do Gambá, viu? Não, filho, eu tô falando que eu volto das férias quando começar o Goianão. Ah, entendi. Ana Lívia me liberou aí 45 dias. Ah, tá, 45 dias então, né? Auxílio cadê então? Terminou, gente. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. 6 horas tem Golaço Band News. Eu volto na segunda-feira. Amanhã, papai tá de folga. Papai trabalha sábado não, tá no contrato. Segunda-feira